Numa taverna, um cara tá contando sobre uma dungeon run que é SSS, que geral disse é impossível de fechar. Outro aventureiro fala que não tem um maluco que ainda não tenha ouvido falar desse lugar específico. Nem com mago nível 99, mais 300 assassinos alguém conseguiu passar por lá. É que o ser mais bolado de todos os tempos é o chefão e mora lá no fundão esperando geral. Nesse exato momento, um outro grupo de aventureiros chega na entrada, mas eles não entram nem a pau. O líder do grupo fica bem bolado porque a dificuldade é muito maior do que as fofocas diziam. Então uma tela do sistema avisa que eles não têm as paradas necessárias para conseguir entrar ali. A tela mostra que o nível exigido para entrar na dungeon é 999, com isso o grupo fica desesperado e fala que ninguém nunca vai limpar essa dungeon e vão embora. Olhando de longe, um dos guardas da dungeon vê mais um grupo de gente indo embora do lugar. Ele pensa que mesmo se eles entrassem ainda, iam ter que passar por ele e seus parças primeiro. Olhando pro chefe, ele promete que não vai deixar nenhum aventureiro chegar perto do moleque. O chefe, que na verdade é um garoto, sorri e agradece a galera, mas diz que essa dungeon é outra fita. Na real, essa é uma dungeon onde o chefe protege todo mundo e não o contrário como geral pensa. A cena corta pro passado do chefe, onde ele vivia numa sociedade que ele simplesmente odiava. Ele achava a sociedade um jogo muito lixo, pois se você tem rank alto, todos te dão moral. Mas se seu rank é abaixo, todo mundo te despreza e subir de rank é uma missão quase impossível. O jovem pensava que podia só aceitar o seu lugar, mas ele não conseguia fazer isso de jeito nenhum. O nome dele era Hitoya, e ele não se imaginava nem um pouco feliz vivendo nesse esquema maluco. Cansado de tudo aquilo, o garoto para no meio da rua depois de ouvir um som muito esquisito. Do nada, um caminhão surge vindo muito rápido e vai com tudo na direção do protagonista da história. Logo depois disso, ele acorda num lugar bem escuro e se pergunta onde é que ele foi parar agora. Tudo confuso, ele dá uma olhada para sua mão e nota que ela é feita apenas de ossos de esqueleto. Então o moleque entra em pânico total ao perceber que sua mão virou a de um esqueleto de verdade. Logo em seguida, ele se toca que não foi só a mão, mas também as suas duas pernas que mudaram. Desesperado, ele vê que seu corpo inteiro se transformou num esqueleto de nível 5 morto-vivo. Então ele se pergunta o que é aquilo tudo e se ele por acaso está dentro de algum tipo de jogo. Nisso ele se lembra que foi atropelado por um caminhão e agora não faz ideia de onde foi parar. Outra tela do sistema surge e mostra que ele está numa dungeon rank F, chamada Mausoléu da Floresta. Nesse mesmo momento, ele escuta um barulhinho muito fofo, vindo de algum lugar ali bem perto dele. O esqueleto fica todo em alerta, sem sacar exatamente o que está acontecendo ao seu redor agora. De repente, um pequeno lobo de nível 1 surge bem na frente dele, e o encara com curiosidade. Confuso, o protagonista fica se perguntando se aquela criatura é mesmo um lobo de verdade. Com medo, ele pergunta se o bichinho fofo vai comê-lo, mas o lobo parece não estar entendendo. Nisso, o lobinho surpreende o esqueleto ao pular bem no meio das pernas do coitado do nada. Então a criatura fofa simplesmente se aninha ali de boa para tirar um cochilo bem tranquilo. Vendo isso, nosso esqueleto fica bem aliviado e pensa que talvez o bicho não seja perigoso. Mas logo em seguida, ele percebe uma coisa estranha e fica em alerta de novo, muito desconfiado. Ele dá uma boa olhada para a floresta ao seu redor, tentando entender onde ele foi parar agora. Pensativo, ele conclui que talvez aquele lugar todo não seja tão ruim quanto ele imaginava antes. Uma tela de sistema surge e avisa que um desafiante foi detectado dentro daquela dungeon ali. O esqueleto fica bem confuso com esse aviso e se pergunta o que diabos é um desafiante. Ao seu lado, o lobinho começa a tremer de medo e o protagonista se toca disso na mesma hora. Logo depois, uma besta é mostrada enquanto alguém diz que finalmente achou a sua presa do dia. Todo assustado, o esqueleto olha para o lado e tenta descobrir quem é que está falando por ali. Mas antes que ele pudesse fazer alguma flecha, acerta sua cabeça com tudo e sem dó. Sem entender nada, o morto-vivo acaba caindo no chão completamente parado, sem se mexer. O lobinho também se assusta pra caramba, quando outra flecha passa voando do lado dele. Logo depois, o pequeno animal também é atingido e cai no chão ao lado do seu novo amigo. O esqueleto começa a perder a consciência enquanto ele olha para o nada, sem entender nada. Um aventureiro então se aproxima e comenta que foi bem fácil conseguir materiais naquele dia. Com sua visão toda embaçada, o morto-vivo começa a se perguntar sobre o que estava rolando. Nisso, uma sombra se aproxima dele, enquanto ele se pergunta se vai acabar morrendo de novo. Do nada, o protagonista sente o lobinho em sua cabeça, tentando acordá-lo com as lambidas. Confuso, ele finalmente acorda e se pergunta se ainda está vivo depois de tudo aquilo que rolou. Ele olha para sua mão e se questiona se ele realmente morreu e virou um morto-vivo de verdade. Fazendo carinho no lobo, ele conclui que, com certeza, ele morreu alguns momentos antes daquilo. Nisso, uma memória do que rolou surge em sua mente enquanto ele estava quase apagando de vez. Ele se lembra de ter visto o caçador pegando a pele do pequeno lobo com muita frieza. O humano então usou uma faca bem afiada para retirar o que queria do corpo do animalzinho.
Em sua mão, o aventureiro segurava uma das presas do pequeno lobo como se fosse um item. Com um sorriso bem malvado, o homem segurava a pele do animal, como se fosse um grande troféu. Depois disso, o caçador disse que costelas de morto-vivo também tem um bom mercado por aí. E então, o cara simplesmente arrancou uma de suas costelas usando a mesma faca de antes. De volta ao presente, o esqueleto fica em pânico total, pois ainda se lembra daquela dor. O sistema avisa que mais um desafiante foi detectado, e isso o deixa completamente apavorado. Desesperado, ele grita se perguntando por que já chegaram mais humanos tão rápido assim. Ele precisa se esconder de alguma forma, pois não quer passar por aquilo tudo de novo. Com isso, ele pega o lobinho no colo e diz que o bichinho vai junto com ele para se esconder. Escondido ele vê dois aventureiros e se pergunta se isso é algum tipo de Zekai ou algo assim. Os dois homens riem e um deles reclama de ter que lidar com novatos de Zekai o tempo todo. O esqueleto fica bem irritado com esse comentário e olha com raiva para os dois caras. Eles continuam conversando de boa e dizem que o lugar é ótimo para conseguir ingredientes. Um deles planeja se divertir um pouco com os monstros e depois ir para a cidade festejar à noite. O outro concorda na hora, dizendo que não vai parar com suas caçadas diárias de jeito nenhum. O protagonista então percebe que está num Isekai, mas não como um herói super poderoso. Ele se desespera ao notar que reencarnou como um monstro bem fraco dentro de uma dungeon. Pior ainda, ele é tratado apenas como material que os aventureiros caçam para vender. E para completar o pesadelo nessa dungeon mesmo, se morrer você sempre acaba voltando à vida. Ele então percebe que está num inferno de dor e morte que se repete para sempre sem parar. Então ele olha pro lobinho com uma cara de tristeza e se toca de uma coisa bem importante. O esqueleto entende que o pequeno animal passa por esse mesmo inferno várias e várias vezes. Do nada, um dos aventureiros o ataca por trás e o nosso protagonista fica totalmente chocado. O lobinho se assusta com o ataque repentino e solta um gritinho de medo bem desesperado. Desesperado, o morto-vivo se pergunta como foi encontrado e tenta fugir dali o mais rápido. O guerreiro fica bem confuso ao ver o monstro e se pergunta o que diabos é aquela coisa. Nisso o esqueleto começa a correr com o lobinho e o aventureiro fica bem surpreso com isso. Mas o outro caçador sorri e diz que não importa, pois ele morre se for atingido de novo. O arqueiro dispara sua flecha e o protagonista se pergunta se vai morrer mais uma vez. Aflito, ele pensa se vai continuar nesse ciclo de morte para sempre sem nenhuma esperança. Logo em seguida, duas flechas atingem suas costas e ele sente uma dor muito forte no corpo. O lobinho que está com ele também fica em pânico total ao ver a cena horrível acontecendo. Com isso, os dois acabam caindo com tudo no chão depois de serem atingidos pelas flechas. Caído no chão, o esqueleto solta um gemido de dor sem conseguir se mexer nem um pouco. Ele olha para o pequeno lobo no chão enquanto sente sua consciência sumindo aos poucos. O guerreiro então se aproxima e finaliza ele com um golpe bem poderoso para acabar com tudo. Os dois caçadores dizem que dungeons de Rank F são muito fáceis de limpar no fim das contas. O arqueiro então se aproxima do lobinho que está caído ali no chão todo machucado. Ele diz que vai começar pegando os materiais daquele pequeno animal para vender depois. Mas do nada, uma mão de esqueleto segura o braço do caçador com muita força e raiva. O homem fica chocado ao ver o morto-vivo de pé segurando ele com uma força absurda. Com um olhar cheio de fúria, o esqueleto diz que não vai permitir que isso aconteça de novo. Ele decide que vai virar um chefe de dungeon que ninguém nunca vai conseguir derrotar. Nesse momento, uma missão secreta é ativada e um chefe de dungeon finalmente se manifesta. O corpo do esqueleto no chão começa a brilhar muito com uma aura azul bem intensa e forte. Ele se lembra da sua vida passada, onde se sentia inútil, mas agora ele está decidido a mudar a si mesmo e seu poder explode com tudo de uma vez só. Os dois aventureiros se assustam pra caramba com a luz forte que surge do nada na frente. O sistema avisa que uma evolução de monstro começou e ele sente o poder fluindo em seu corpo. Após a evolução, ele agora tem um rosto de humano e olhos azuis que brilham muito forte. O guerreiro fica chocado e se pergunta se o morto-vivo realmente conseguiu evoluir de verdade, mas o arqueiro debocha dizendo que lixo continua sendo lixo mesmo depois de ter evoluído. Então eles decidem enchê-lo de flechas e depois pegar o pequeno lobo que está no chão. O protagonista evoluído encara os dois e diz que não vai deixar eles fazerem isso de novo. No piscar de olhos, ele simplesmente soma, deixando os aventureiros bem confusos com a cena. Logo em seguida, ele reaparece no ar bem acima dos dois homens, que ficam sem reação nenhuma. Com um chute muito poderoso, ele atinge o arqueiro em cheio e o joga para bem longe dali. Ele pousa no chão, enquanto o guerreiro olha chocado sem entender o que tinha acontecido. Irritado, o outro aventureiro se prepara para atacar um novo inimigo que surgiu ali, mas o protagonista surge atrás dele sem que o homem tivesse percebido um movimento rápido. Com um olhar determinado, ele quebra a espada do oponente, usando sua cauda com facilidade. O guerreiro fica chocado e se pergunta como ele cortou uma espada de aço, usando a cauda.
Nesse momento, o homem se irrita com o arqueiro caído e o protagonista observa por trás. Com muita raiva, o arqueiro se levanta e diz que vai atirar até acabar com a raça dele. Então ele pula no ar e dispara várias flechas na direção do novo chefe da dungeon ali. Mas o caçador fica confuso ao ver que seu ataque não teve efeito nenhum no inimigo. As flechas se quebram ao atingir uma barreira, sem nem mesmo conseguir arranhar o monstro. Desesperado, o homem percebe que o inimigo na verdade é um chefe de dungeon de verdade. O jovem encara os dois e avisa para que eles nunca mais ousem voltar naquele lugar. Em pânico, o arqueiro diz que os dois vão morrer se continuarem lutando contra aquele cara. Com isso, eles decidem que não dá para vencer e começam a correr para a saída da dungeon. O protagonista então usa sua autoridade de chefe para fechar os portões da masmorra. Ao ouvir o barulho, o arqueiro olha para trás e fica sem entender nada do que rolou. O guerreiro corre desesperadamente para a saída que está se fechando bem na sua frente. Nisso ele olha para trás e grita chocado, pois o portão está quase fechado por completo. O arqueiro implora para que seu parceiro espere por ele, antes que seja tarde demais. Mas o homem egoísta diz que não vai esperar e continua correndo para conseguir sair dali. O portão se fecha completamente e deixa o arqueiro preso na escuridão para sempre lá dentro. Vendo que conseguiu, o protagonista respira aliviado e diz que finalmente conseguiu vencer. Com um olhar bem calmo, ele agora parece entender melhor a sua nova situação de chefe. Mas logo ele se ajoelha ao lado do lobinho caído e chama por ele com preocupação na voz. Preocupado, o jovem se pergunta se seu amiguinho vai conseguir voltar à vida de novo. De repente, o corpo do pequeno animal começa a brilhar com uma luz dourada bem intensa. O protagonista fica surpreso ao ver a luz e não entende o que está acontecendo ali. Ele observa a luz saindo do chão e se espalhando por toda a floresta da dungeon. Então uma grande explosão de luz acontece onde o lobinho estava caído momentos antes. Logo em seguida, o pequeno animal reaparece soltando um som fofo e muito feliz. O jovem fica muito feliz e o lobo pula em seus braços para receber um pouco de carinho. Sorrindo, ele agradece aos céus pelo seu amigo ter voltado em segurança e estar bem. Mas, de repente, o protagonista fica com os olhos arregalados ao notar uma coisa estranha. Ele se pergunta o que aconteceu com seu corpo e por que ele agora tem uma cauda de monstro. Com o lobinho pendurado em sua cauda, ele decide checar sua tela de status para ver. A tela mostra que ele é o chefe da dungeon, mas seu nível não é revelado de jeito nenhum. Então, ele entra em pânico ao perceber que virou o chefe de uma dungeon para valer agora. A cena corta para o esconderijo de um grupo chamado Raio Seizoku, que fica na capital. O guerreiro que escapou conta que o morto-vivo evoluiu e eles precisam de um dragão. Um homem debocha do seu colega por ter falhado numa dungeon de rank F, que é bem fraca. Uma sombra ameaçadora também zomba dele, por não conseguir lidar com monstros tão fracos. O guerreiro fica apavorado ao reconhecer a voz de seu chefe e começa a tremer de medo. Logo em seguida, o chefe o chama de inútil e uma boca gigante surge para devorá-lo ali. O chefe pergunta a um de seus homens se ele não estava indo naquela dungeon sempre antes. O homem de cabelo vermelho confirma a pergunta com um sorriso um pouco nervoso no rosto. Ele então ordena que acabe com todos os lobos e testem o dragão de 2 cabeças. O líder diz que o chefe ali ainda seria fraco e manda o dragão destruir tudo de uma vez. Com a ordem dada, o chefe se vira e manda que todos saiam para cumprir a nova missão. O ruivo então sorri para o dragão na jaula e diz para ele ser útil na batalha que virá. Dentro da jaula, os 2 dragões olham para o homem com seus olhos brilhantes de raiva. Mas o aventureiro pisa na frente da jaula e pergunta por que o bicho o encara assim. Ele diz que ferramentas inúteis são vendidas como sucata e manda que provem seu valor. De volta à dungeon, o protagonista olha ao redor com o lobinho em seu ombro como sempre. Ele pula em uma árvore e percebe que o lugar parece ruínas antigas e é enorme pra caramba. Olhando para o lobinho, ele comenta que o lugar não é bem o que ele estava esperando. Vendo uma parte mais escura da floresta, ele decide ir mais fundo para explorar o lugar. Após andar um pouco, ele chega em uma clareira e diz que ali é só natureza pura mesmo. Mas ele fica em alerta e pensa que com certeza deve haver alguma criatura por perto dele. De repente, o pequeno animal começa a latir para algo e o jovem fica bem confuso com isso. Assustado, ele se pergunta se tem algo por perto, pois não entende a língua dos lobos. Com isso, ele fica atento e olha para os arbustos tentando encontrar alguma coisa ali. Então ele se assusta ao sentir uma energia estranha surgindo ao seu redor do nada. Do nada, outro lobinho surge na sua frente e o protagonista fica totalmente chocado com a cena. Ele se pergunta se aquilo é mesmo outro lobo igual ao seu pequeno amigo de antes. Logo em seguida, vários outros lobinhos de nível 1 surgem e o deixam sem reação nenhuma. Desesperado, ele grita que na verdade existe um ente deles ali naquela floresta. Ele então percebe que eles parecem mais filhotes do que lobos de verdade como imaginava. Mas de repente, o jovem percebe algo bem estranho no fundo da floresta escura ali. Curioso, ele se aproxima e vê vários cogumelos brilhantes se perguntando o que é aquilo. O jovem fica maravilhado com a visão dos cogumelos que iluminam o local todo. Ele não sabia que existiam cogumelos brilhantes e místicos como aqueles no mundo. Então uma tela de sistema surge e mostra que os cogumelos são de nível 1 também.
Olhando mais de perto, ele vê que na verdade são filhotes de lobo e não cogumelos. Nisso o protagonista entende o que está acontecendo e fica em alerta de novo na hora. A tela mostra que tanto os lobos quanto os cogumelos são de nível 1 no sistema. Ele então conclui que os lobos são tão fortes quanto os cogumelos daquela floresta. Andando entre os lobos, ele pensa que os únicos monstros que viu foram eles por ali. Com isso, ele chega à conclusão que apenas monstros fracos vivem naquela dungeon. A entrada da dungeon mostra que o requisito de nível para entrar é um ou mais de 1. O jovem entende por que os caçadores vêm aqui e se lembra do seu passado doloroso. Ao seu lado, o pequeno lobo olha para ele com uma expressão bem determinada no rosto. De repente, o animal morde sua perna e o protagonista se assusta com a ação do bicho, mas ele logo percebe que o lobinho está apenas esfregando o rosto em sua perna de leve. O jovem olha para o pequeno animal com uma expressão bem gentil em seu rosto no momento. Sentado no chão, ele sente o calor dos filhotes que o cercam por todos os lados agora. Com um olhar determinado, ele decide que vai proteger todas aquelas criaturas inocentes. Com isso, os filhotes começam a pular e a subir nele para poder brincar um pouco mais. Ele pensa que ficar perto do portão é perigoso para os pequenos e indefesos animais. Então ele decide que o melhor a se fazer é todos voltarem para o fundo da floresta. Ele pega um dos filhotes no colo e avisa que vão para um lugar muito mais seguro. O jovem explica que se desafiantes chegarem, eles podem ser atacados facilmente ali. De repente, uma luz vermelha brilha em seu olho e ele percebe um perigo chegando. Uma tela do sistema avisa que um novo desafiante foi detectado na dungeon de novo. O jovem entra em pânico, pois não esperava que os inimigos chegassem tão rápido. Olhando para a entrada, ele vê um aviso de desafiante detectado brilhando bem forte. Do lado de fora, uma voz grita para o dragão de 2 cabeças voar e atacar com tudo. Chocado, o jovem olha para cima sem entender o que está vindo em sua direção agora. Logo em seguida, um dragão de 2 cabeças nível 51 surge na sua frente. Assustado, o chefe da dungeon se pergunta se aquilo são mesmo dragões de verdade. Então, o bandido ruivo de nível 35 surge confirmando o rumor do chefe. Culpado, o jovem percebe que além de dragões também terá que enfrentar bandidos. O aventureiro então dá a ordem para que os dragões acabem com o chefe da dungeon. Vendo o perigo, ele grita para que todos os filhotes corram de volta para a floresta. As criaturas atacam, mas o jovem consegue bloquear os golpes com seus próprios braços. Mesmo bloqueando, o jovem fica chocado com a força do ataque dos inimigos que vieram. Ele percebe que os filhotes estão com tanto medo que não conseguem nem correr dali. Sendo pressionado, ele se pergunta se consegue mesmo proteger todos os lobos sozinho. Com um olhar determinado, ele decide que não vai deixar nenhum deles se machucar de novo. Ele se lembra da dor de ver seu amigo sendo morto e sabe que vai acontecer de novo. O chefe da dungeon entende que é a única que pode proteger os pequenos animais. De repente, todos os filhotes começam a brilhar e um deles solta um grito de guerra. O jovem olha para trás e fica completamente chocado com a cena que está vendo ali. Um dos lobinhos se posiciona na frente com um olhar determinado e cheio de coragem. Todos os filhotes se unem e formam uma barreira para proteger seu novo amigo chefe. Com uma expressão emocionada, o protagonista agradece aos pequenos lobos pela ajuda. O aventureiro ri e diz que a caçada fica mais divertida quando a presa tenta fugir. O chefe da dungeon libera seu poder e diz que não vai deixar ninguém tocar nos lobos. Com um sorriso debochado, o bandido o chama de presinha agitada e se diverte com isso. Ele ordena que os dragões provem que têm poder útil para não serem descartados à toa. Com isso, uma das cabeças do dragão abre a boca e começa a carregar um ataque forte. Uma tela do sistema surge e avisa que a habilidade do dragão foi ativada com sucesso. Vendo a luz forte, o jovem se pergunta se o inimigo está usando alguma habilidade. Então o dragão dispara um poderoso raio de energia azul na direção do chefe da dungeon. O protagonista consegue desviar do raio de energia que atinge o chão com muita força. Ele fica chocado ao ver o resultado do ataque e o que aconteceu com o local todo. As chamas congelaram o chão na mesma hora, criando espinhos de gelo por toda parte. Assustado, ele percebe que aquilo não é um fogo comum como ele estava imaginando antes. Com isso, ele começa a correr para se esquivar dos ataques dos 2 dragões de uma vez. Então a outra cabeça do dragão ativa sua habilidade e prepara um ataque de fogo. O jovem pula no ar para desviar de uma explosão de fogo que atinge o chão com força. O calor do ataque foi tão intenso que derreteu completamente o chão da dungeon. Vendo a destruição, o chefe da dungeon fica completamente sem reação e bem chocado. O calor foi tão forte que derreteu o chão e transformou tudo em um mar de lava. Um fogo que congela e outro que derrete a terra. E ele começa a entender o que são skills. Ele conclui que skills são como habilidades especiais que existem nos jogos online. Um dragão tem a chama congelante e o outro a chama que derrete tudo ao redor dele. Com essa nova informação, ele começa a pensar em uma estratégia para a luta que virá. Então ele se pergunta se o bandido também possui algum tipo de habilidade especial. Nisso ele pensa que se o inimigo tem uma skill talvez, ele também tenha uma para usar. De repente, uma luz brilha em seus olhos e ele fica surpreso com o que vê na tela. A tela do sistema avisa que uma habilidade está disponível e ele se pergunta se pode usar.
Com o sistema ativado, ele descobre que sua habilidade especial é chamada de Renascimento. Renascimento que revive e adquire as skills dos desafiantes que falharam na missão. Ele fica completamente chocado ao descobrir o poder de sua habilidade única e especial. Mas o bandido grita para ele se concentrar na luta e parar de ficar parado no lugar. Então, o inimigo dispara várias flechas em sua direção para finalizá-lo de uma vez. As flechas de energia roxa voam em alta velocidade na direção do jovem chefe da dungeon. Mas de repente as flechas simplesmente desaparecem no ar e ele não entende nada. Ele consegue desviar por pouco das flechas que aparecem do nada bem na sua frente. O bandido sorri e o chama de presa agitada. Nisso o jovem percebe que a habilidade do atirador está ativa naquele exato momento. Ele entende que as flechas desapareceram por um instante e depois voltaram ao normal. Com isso, ele começa a desviar das flechas invisíveis e dos ataques dos dragões. O jovem então decide que precisa acabar com o atirador primeiro para ter uma chance. Para isso, ele corre entre os ataques de fogo e gelo dos dragões para chegar perto. O bandido deboche pergunta por quanto tempo ele vai conseguir continuar correndo. Em alta velocidade, o jovem consegue desviar de mais uma flecha que vem em sua direção. De repente ele grita e usa uma nova tática para enganar o atirador inimigo na luta. Com isso, uma das flechas do bandido acaba atingindo um dos dragões por engano total. Irritado, o homem chama o dragão de inútil e diz que pode transformá-lo em decoração. O jovem fica chocado e pergunta por que ele trata seu próprio aliado daquele jeito. O bandido então responde que monstros não são aliados e o chama de idiota na cara. Ele diz que ferramentas existem para servir os humanos e podem ser trocadas sempre. Ele ri de forma maligna enquanto o dragão olha para ele com um olhar de muita dor. Para o chefe da dungeon, neste mundo os monstros são tratados apenas como ferramentas. Eles são pegos quebrados e depois descartados sem nenhum pingo de remorso pelos humanos. Ele se lembra de como cuidou dos filhotes e decide que vai mudar essa realidade. Os dragões começam a se agitar e a corrente vermelha em seus pescoços brilha forte. Com um olhar de surpresa, os dois dragões percebem que algo está diferente neles. O bandido fica confuso com a reação das criaturas e não entende o que acontece. De repente, os dragões se libertam e o aventureiro é jogado para trás com o impacto. Em um piscar de olhos, o jovem chefe surge bem na frente do atirador com raiva. Furioso, ele grita que não vê os monstros como ferramentas e prepara um ataque forte. Com um único golpe, ele consegue quebrar a besta do bandido com muita facilidade. A arma do homem e a corrente dos dragões se quebram em pedaços e ele se assusta. Com um olhar confiante, o jovem chefe pergunta o que o bandido vai fazer agora sem arma. Desesperado, o homem olha para ele sem acreditar no que acabou de acontecer ali. Ele grita para os dragões o protegerem do chefe da dungeon que está na sua frente. O bandido ordena que as criaturas protejam seu mestre humano, mas nada acontece. Desesperado, ele grita para que os dragões se movam e ataquem logo o inimigo. Irritado, ele o chama de ferramentas surdas e lixo inútil que só serve para morrer. Os dois dragões então voam e se viram contra seu antigo mestre para se vingar dele. Uma das cabeças abre a boca e começa a carregar um poderoso ataque de energia roxa. O bandido entra em pânico e diz que ele só pode estar de brincadeira com a cara dele. Então o dragão dispara um raio congelante que atinge o homem em cheio e sem dó. O aventureiro grita de dor, enquanto seu corpo é completamente congelado pelo ataque. Com um olhar de fúria, o dragão se vinga de todos os maus tratos que sofreu antes. O bandido vira uma estátua de gelo que se quebra em 1000 pedaços no chão da dungeon. A tela do sistema avisa que o desafiante falhou em limpar a dungeon com sucesso. Com isso, uma nova tela surge e avisa que uma ativação de skill é possível agora. O jovem chefe então percebe que cumpriu a condição para ativar sua habilidade. Com um olhar determinado, ele decide que é hora de ativar sua skill especial de novo. A tela do sistema avisa que a amostragem do tiro furtivo foi concluída com sucesso. O jovem é coberto por uma aura azul e adquire a habilidade tiro furtivo do inimigo. Ele entende que sua habilidade especial é roubar skills dos desafiantes que perde. Os dois dragões olham para o jovem chefe com uma expressão de surpresa e de medo. Com um olhar feroz, as duas criaturas se preparam para atacar o novo inimigo ali. De repente, uma luz brilha no olho do jovem, e ele percebe algo bem importante. Ele pede para que os dragões esperem um pouco e não o ataquem ainda naquele momento. Então ele se desculpa por ter assustado as duas criaturas durante a batalha de antes. O jovem chefe diz que não tem nenhuma intenção de lutar contra eles de jeito nenhum. Ele sabe que para eles ele é apenas um monstro estranho, mas ele não é um cara mau. Uma tela do sistema surge mostrando sua skill exclusiva, Mausoléu da Floresta, para ele. Ele fica surpreso com a nova tela do sistema e se pergunta se é uma skill de chefe. A tela mostra que a skill Mausoléu da Floresta permite adicionar monstros à dungeon. Com isso, ele fica chocado ao perceber que agora possui uma segunda habilidade especial. Ele não acredita que ganhou uma habilidade que o permite adicionar monstros à sua dungeon. Nisso, seus olhos brilham com a nova possibilidade que acabou de descobrir com essa skill. O sistema então pergunta se ele deseja adicionar os dragões gêmeos como monstros da dungeon. Ele percebe que pode transformar os dois dragões em monstros oficiais de sua masmorra.
A tela do sistema brilha e revela o nome da sua segunda skill, Bênção do Espírito Guardião. Olhando para os dragões, ele pensa que pode usá-los para proteger a masmorra de invasores. Ele imagina que ter dragões com poderes de fogo e gelo seria uma grande vantagem para a defesa, mas ele se lembra que a dungeon é um lugar que será alvo constante de aventureiros. Por isso ele diz aos dragões que o homem que os controlava se foi e que eles estão livres. O jovem chefe então pergunta para as duas criaturas o que elas realmente desejam fazer. Os dragões se lembram de como seu antigo mestre os tratava apenas como ferramentas. As duas criaturas se encaram como se estivessem conversando sobre a proposta do jovem. Eles pensam que o rapaz é estranho e que poderia simplesmente forçá-los a obedecer. Mas ao contrário do antigo mestre, eles percebem que não odeiam o novo chefe da dungeon. De repente, os dois dragões se aproximam do jovem e o deixam completamente surpreso. Ele então pergunta se eles não vão embora e se realmente querem fazer parte da dungeon. Com um aceno de cabeça, as duas criaturas confirmam que decidiram ficar ao seu lado. Com um sorriso no rosto, o jovem chefe agradece aos dragões por sua decisão de ficar. Com a decisão deles, a habilidade é ativada para adicionar os novos monstros à dungeon. Uma luz dourada cobre os dragões e o sistema avisa que eles foram adicionados com sucesso. Logo depois, uma nova tela surge avisando que o número de desafiantes na dungeon é 0. Ele percebe que quando não há desafiantes, todos os monstros da dungeon se recuperam. Nesse momento, o chefe da dungeon ouve um barulho e olha para o lado com curiosidade. Eram os filhotes de lobo que corriam em sua direção com expressões de pura felicidade. O jovem sorri aliviado e pergunta para os pequenos lobos se todos estão bem agora. Os filhotes continuam correndo e latindo de alegria ao verem que seu amigo está a salvo. Todos os lobinhos se esfregam nele para demonstrar todo o carinho que sentem pelo jovem. Um dos lobos pensa que só conseguiu proteger a todos porque o jovem chefe estava lá. Com um gesto carinhoso, o protetor da dungeon faz um cafuné na cabeça do lobinho fofo. O jovem chefe agradece ao pequeno lobo por ter sido corajoso e protegido os outros. O filhote fica todo feliz e corado com o elogio que recebeu de seu novo amigo agora. Então todos começam a dançar e pular de alegria, celebrando a vitória que conquistaram. Ele se senta no chão e aproveita um momento de paz com seus novos amigos da dungeon. Ele se lembra que antes não conseguia proteger ninguém e sempre via todos morrerem na frente, mas hoje ele finalmente conseguiu manter todos a salvo e se sente muito feliz por isso. Pela primeira vez, o jovem sente que conseguiu avançar e evoluir como protetor da dungeon. Um dos filhotes em seu ombro pensa que apesar do jovem ter um rosto de humano ali, o dragão então pergunta se ele não é humano, já que não se parece com um deles de jeito. Completamente chocado, o jovem grita e pergunta como a criatura consegue falar de repente. Mais tarde, ele sobe uma árvore para observar a floresta e proteger a todos do perigo. Ele conversa com os dragões e quer saber que tipo de pessoas costumam vir a essa dungeon. Uma das criaturas responde que os desafiantes são os caçadores de dragões Ryu Seizoku. Eles são um grupo que captura e vende monstros como se fossem armas ou apenas materiais. O rapaz fica chocado e pergunta se os caçadores de dragões vão voltar para a dungeon. Os dragões confirmam e dizem que o líder deles virá para limpar o lugar um dia qualquer. Eles explicam que a força do líder está em outro nível e ele une a gangue com o medo. O jovem chefe percebe que essas são memórias que os dragões preferem esquecer de vez. As duas criaturas se olham com uma expressão de tristeza e dor por suas memórias ruins. Com isso, ele agradece aos dragões por terem contado tudo e tenta confortá-los como pode. Com um dedo levantado, ele diz que tem uma sugestão do que eles podem fazer a seguir. Ele pede para que todos fiquem escondidos na dungeon enquanto ele fica de vigia por ali. O rapaz pensa que se ficar em uma árvore alta, pode reagir a qualquer ataque surpresa. Com essa ideia, os dois dragões olham para ele com uma expressão de preocupação no rosto. O pequeno lobo em seu ombro também fica apreensivo com a segurança de seu novo amigo. Mas o jovem chefe sorri e diz para eles não se preocuparem, pois ele vai ficar bem. Mesmo assim, ele olha para a tela do sistema e admite que também se sente ansioso com isso. Ele se lembra de sua skill Renascimento, que copia as habilidades dos desafiantes que perde. Com um olhar determinado, ele conclui que quanto mais inimigos derrotar, mais forte ficará. Ele decide lutar contra os desafiantes e reunir skills para acabar com os caçadores. Nisso ele sabe que a paz pode não durar, mas vai dar um passo de cada vez com sua força. De repente, todos olham para um lado com uma expressão de surpresa e alerta total no ar. Uma tela de aviso surge e informa que um desafiante foi detectado na dungeon de novo. Escondido entre as folhas, ele percebe que os desafiantes finalmente chegaram ali. Com um brilho roxo, a porta da dungeon começa a se abrir lentamente na floresta escura. Um homem com cabelo espetado e uma espada enorme sai do portal com um sorriso no rosto. Outros caçadores surgem e reclamam que um tal de Gulden roubou os dragões gêmeos. De cima da árvore, o chefe da dungeon vê que os caçadores de dragões são muitos. Ele fica preocupado, pois nunca lutou contra tantas pessoas ao mesmo tempo antes disso. Os caçadores então começam a apostar para ver quem consegue matar mais monstros ali. Ouvindo isso, o jovem chefe fica com um olhar de pura raiva e ódio dos invasores.
Seu braço brilha e se transforma em uma lâmina, e ele diz que não vai perdoá-los. Furioso, ele diz que eles não vão usar a vida dos monstros em seus jogos doentios. Com isso, a tela do sistema avisa que a habilidade Tiro Furtivo foi ativada por ele. Silenciosamente, ele dispara raios de energia para destruir as armas dos inimigos. Um dos raios atinge em cheio a besta de um dos caçadores, quebrando ela na hora. O caçador fica completamente chocado ao ver sua arma ser destruída do nada ali. Os outros olham em volta e se perguntam o que aconteceu e se foi um ataque de skill. Um dos caçadores ri e diz para não se preocuparem, pois é apenas uma dungeon de rank F. O jovem então percebe que sem as armas, os inimigos não podem usar suas habilidades. Nisso ele entende que as habilidades dos humanos residem em suas armas de combate. Com um olhar assustador ele pensa que se isso for verdade, ele tem uma nova estratégia. Mas uma das caçadoras ativa sua habilidade e a arma dela brilha com uma aura roxa. Ele então dispara outro raio de energia que atinge a arma e anula a habilidade dela. Ele entende que quebrando as armas dos caçadores ele pode neutralizar todos eles. Com isso, ele dispara mais raios de energia e destrói a arma de outro caçador. A arma de outro caçador explode em pedaços e ele fica completamente chocado com isso. Os caçadores ficam em pânico e dizem que não conseguem ver de onde vêm os ataques. Um dos caçadores então usa uma skill de visão e consegue encontrar o jovem na árvore. O jovem percebe que as habilidades não servem apenas para atacar os inimigos em luta. Então, um dos invasores ativa a habilidade Lâmina de Vento e prepara um ataque forte. Ele dispara a Lâmina de Vento, mas o chefe da dungeon consegue desviar por muito pouco. Com um olhar focado, ele decide que só precisa se concentrar em desviar das skills. Irritado, um dos caçadores grita para que todos os outros ataquem ao mesmo tempo. Os invasores correm em sua direção, mas o jovem está pronto para o combate direto. Com um olhar determinado, ele pensa que vai continuar quebrando todas as armas deles. Seu braço se transforma em uma lâmina e ele se prepara para destruir as armas inimigas. Com isso, ele dispara vários raios, que destroem as armas dos caçadores de uma vez. Os caçadores ficam em choque e não acreditam no que acabou de acontecer ali na frente. Eles finalmente entendem que o jovem não é um monstro fraco como eles imaginavam. Assustado, um dos caçadores diz que vai embora e que está fora daquela missão agora. Os outros caçadores concordam e gritam que vão sair daquela masmorra agora mesmo. Nisso, todos os invasores se viram e começam a correr desesperados para a saída. A tela do sistema mostra que todos os caçadores estão se retirando da masmorra. O chefe da dungeon percebe que eles estão desistindo de limpar o local e fugindo. Nisso, uma tela do sistema surge e avisa que uma habilidade de chefe foi ativada. O rapaz fica confuso com a nova tela do sistema e não entende o que acontece agora. O sistema avisa que ele adquiriu as habilidades Lâmina de Vento e Visão mais 10 pontos. Ele fica chocado ao perceber que conseguiu roubar as habilidades dos que fugiram. Com um olhar determinado, ele finalmente entende como sua skill especial funciona. Ele entende que escapar da masmorra significa que eles falharam em limpar o local. Isso significa que qualquer um que fugir da dungeon terá suas habilidades roubadas. Um dos caçadores que ficou para trás grita chamando seus companheiros de idiotas. Ele grita para que eles se lembrem que aquela é apenas uma dungeon de rank F fraca. Olhando para a floresta, o invasor tem uma nova ideia para lidar com a situação. Ele ativa uma habilidade de fogo e decide queimar a floresta para conseguir materiais. Ele então dispara uma bola de fogo gigante na direção da floresta para queimar tudo. Os filhotes de lobo olham para a bola de fogo, se aproximando com muito medo dela. Com um olhar furioso, o chefe da dungeon diz que não vai deixar isso acontecer ali. Ele ativa a habilidade Lâmina de Vento e cria uma poderosa rajada de energia verde. A lâmina de vento colide com a bola de fogo e cria uma grande explosão na floresta. A força do impacto corta o braço do caçador que usou a habilidade de fogo antes. O jovem chefe surge em pé e o invasor fica completamente chocado. O líder dos caçadores percebe que o jovem usou a skill Lâmina de Vento e se assusta. Com uma aura azul, o jovem se levanta e encara os invasores com um olhar de fúria. Ele diz que aquela dungeon não é mais um campo de caça para eles se divertirem. Os caçadores restantes ficam com muito medo e começam a gritar de puro pânico. O líder dos invasores olha para o jovem com um olhar de puro terror e desespero. Com isso, todos os outros caçadores que restaram na dungeon decidem fugir dali. O portal da dungeon se abre e os caçadores correm para fora o mais rápido possível. Do lado de dentro da dungeon, o jovem chefe observa os inimigos fugindo de medo dele. Ele então fecha os olhos e se concentra para sentir a presença de mais inimigos. Ele se lembra de como no começo não conseguia fazer nada para proteger ninguém, mesmo contra apenas um inimigo, ele sempre acabava sendo derrotado e morrendo no fim. Mas hoje mesmo, enfrentando um grupo inteiro de invasores, ele conseguiu lutar bem. Com um olhar de orgulho, ele sabe que conseguiu proteger todos na dungeon sozinho.
Ele sorri com um sentimento de dever cumprido e se sente feliz por ter evoluído. Com isso, todos os lobos e dragões se reúnem para celebrar a grande vitória deles. A tela do sistema surge novamente e avisa que o número de desafiantes é 0 agora. Enquanto isso, no esconderijo dos caçadores, o chefe deles descobre a derrota do grupo. A chefe dos caçadores de dragões, chamada Alvara, debocha de seus homens fracos. Ela diz que fracotes inúteis são apenas comida para monstros e não servem para nada. O Lorde da capital, Pedro de Atlas, ri e diz que gostaria de ter visto a hora da comida. De repente, um dos caçadores que fugiu da dungeon volta para o esconderijo deles. Ele grita que eles não conseguem mais limpar a dungeon de Rank F como faziam antes. Alvara então olha para ele com um olhar de desprezo e pergunta o que ele diz. O caçador explica que eles não têm mais como limpar aquela masmorra sozinhos. Ele diz que o monstro da dungeon não apenas copiou as habilidades de todos os caras. Ele usou múltiplas habilidades ao mesmo tempo e é muito perigoso para eles agora. Alvara então o chama de perdedor e pergunta se ele voltou para dar desculpas para ela. Com um sorriso maligno, ela o chama de lixo inútil que só serve para morrer mesmo. De repente, uma sombra gigante surge atrás dos caçadores com olhos vermelhos brilhando. Alvara chama o grande dragão e diz que a comida dele finalmente chegou para a janta. Os caçadores olham para trás e ficam completamente apavorados com a criatura gigante. Pedro assiste a tudo com um sorriso e diz que é um belo espetáculo para se ver. Mas ele acha que a história de um monstro forte em uma dungeon rank F é estranha. Ele sabe que não deveria existir um chefe de dungeon em um lugar de rank tão baixo. Alvara concorda e diz que a história tem um cheiro estranho e precisa investigar. Ele também menciona que o atirador e os dragões gêmeos ainda não voltaram da dungeon. Alvara sabe que monstros raros se tornam materiais raros e materiais raros significam grana. Pedro então sugere que Alvara vá até a dungeon e veja a situação por si mesma. Com um sorriso maligno, a chefe dos caçadores diz que gosta da ideia que ele deu, mas ela exige que ele dobre sua parte nos lucros para que ela aceite a missão. Na dungeon, o tempo passa e o jovem chefe continua a proteger a todos os monstros. Ele descansa em uma árvore, enquanto os filhotes de lobo brincam alegremente no chão. Um dos lobinhos corre de um lado para o outro cheio de energia e felicidade no ar. O jovem chefe então pergunta para o pequeno lobo o que aconteceu para ele estar tão feliz. Ele pula da árvore e o lobinho se senta na sua frente com um sorriso no rosto dele. O pequeno lobo então começa a correr e o jovem chefe o segue pela floresta escura. O rapaz se pergunta se algo aconteceu mais fundo na floresta para o lobo guiar. Com isso, ele segue o pequeno lobo, que o leva para um lugar desconhecido na masmorra. Eles andam por um tempo e o chefe percebe que já foram bem longe do acampamento. De repente, o lobinho o leva para uma área cheia de cogumelos brilhantes no chão. O jovem reconhece o lugar e se lembra que foi ali que encontrou os cogumelos antes. O pequeno lobo late de alegria e o jovem fica confuso com a reação do animal fofo. Ele olha para o lado e seus olhos se arregalam com o que ele vê na sua frente. Uma porta dourada gigante brilha intensamente no meio da clareira dos cogumelos. Ele fica completamente chocado e não acredita no que está vendo naquele lugar agora. Assustado, ele se pergunta o que é aquilo e por que uma porta surgiu do nada ali. O lobinho também fica confuso e não entende por que a porta surgiu naquele lugar. O jovem chefe se aproxima da porta com cautela para investigar o novo mistério. Ele estende a mão e toca a superfície dourada da porta para sentir sua energia. No momento em que ele toca a porta, uma luz forte brilha e o joga para trás com tudo. O sistema avisa que o chefe da dungeon foi verificado e uma nova função se ativa. Uma tela surge e informa que o sistema de rank da dungeon está online agora mesmo. De repente, toda a dungeon começa a tremer com uma força violenta e assustadora. O jovem fica parado em frente à porta dourada, que continua a brilhar com força. Ele abraça o lobinho assustado e se pergunta o que foi aquela luz forte de antes. Ele olha para a porta dourada e percebe que ela tem um sistema de segurança forte. Uma tela de aviso surge e informa que os requisitos de rank da dungeon não foram cumpridos. Confuso, ele se pergunta se existem condições para conseguir aumentar o rank da dungeon. A tela do sistema explica que o portão para o setor explorado está trancado. Para destravar o portão, ele precisa cumprir os requisitos de rank da dungeon toda. Ele entende que para abrir a porta dourada, ele precisa aumentar o rank da masmorra. De repente, os dragões gêmeos surgem e perguntam o que está acontecendo ali naquele lugar. O chefe da dungeon olha para eles e chama pelos seus nomes para explicar a situação. Ele pergunta se as dungeons podem realmente aumentar de rank como um jogador de game. Ele sabe que isso não é algo normal e que há algo muito estranho naquela masmorra. Um dos dragões diz que nunca ouviu falar de uma dungeon que pode aumentar de rank. O jovem então pergunta o que acontece se o rank da dungeon subir, mas ninguém sabe. Olhando para a porta dourada, ele conclui que a dungeon deles é realmente incomum. Ele pensa que um setor inexplorado significa que há algo novo para descobrir ali. A porta dourada brilha e ele imagina que é um espaço que ninguém nunca alcançou. Com um olhar curioso, ele se pergunta o que pode estar esperando por ele ali dentro.
Ele então agradece ao pequeno lobo por ter encontrado a porta misteriosa para ele. A tela do sistema mostra que eles estão na área mais profunda da dungeon naquele local. De repente, uma luz brilha e o sistema avisa que o selo da primeira arca sagrada foi liberado. O jovem chefe então olha para os dragões e decide perguntar algo importante a eles. Ele pergunta se os dragões finalmente podem contar para ele quais são seus nomes. Os dois dragões se olham e parecem hesitar em responder à pergunta do jovem chefe. Ele então diz que não precisa responder se não quiser, mas se sente um pouco triste. De repente, um tremor forte sacode a dungeon e surpreende o jovem e os dragões. Os dragões percebem que o barulho é de um portão se abrindo em algum lugar dali. Com isso, ele entende que outro desafiante chegou para invadir a masmorra deles. Uma tela de aviso surge e confirma que o novo desafiante foi detectado na dungeon. A mão de Alvara surge e ela diz que aquela dungeon de rank F é um lixo completo. Montada em um dragão gigante, ela grita que vai esmagar e destruir tudo ali dentro. Com um sorriso maligno, ela diz que vai vender cada pedaço daquela masmorra inteira. Os dragões gêmeos ficam em pânico e percebem que a chefe dos caçadores está ali. O jovem sabe que ela não é como os outros que ele derrotou e a batalha será difícil. Ele se lembra de todas as vezes que foi derrotado e sabe que isso não pode se repetir. Com um olhar determinado, ele decide que vai usar todas as skills que ganhou até agora. Ele se prepara para a luta e diz que vai usar tudo que tem para derrotá-la de uma vez. Com isso, ele ativa a habilidade de tiro furtivo e dispara um raio de energia poderoso. Mas Alvara defende o ataque com sua espada gigante e o raio se dissipa no ar na hora. O jovem chefe fica completamente chocado ao ver que ela bloqueou seu ataque fácil. Alvara sorri com deboche e olha na direção do jovem, como se já soubesse de tudo. Ela então pergunta por que ele está se escondendo e o chama para a luta de verdade. O chefe da dungeon percebe que ela já sabe exatamente onde ele está escondido agora. Alvara o chama de chefe da dungeon de rank F e o desafia para um combate direto. Os outros caçadores olham para o jovem na árvore e se preparam para o ataque deles. Alvar então olha para os dragões gêmeos com um olhar de surpresa e curiosidade. Ela percebe que as coleiras que os controlavam não estão mais em seus pescoços. Com um sorriso maligno, ela diz que não sabe o que aconteceu, mas não se importa. Para ela, ferramentas que não obedecem às ordens de seu mestre são inúteis e pronto. Os dragões gêmeos olham para ela com medo e se lembram de todo o mal que ela fez. Furioso, o jovem chefe grita que os dragões gêmeos não são ferramentas para ela usar. Alvara ri e pergunta se os materiais agora estão tentando proteger as ferramentas. Ele encara a vilã e diz que ela está sendo hilária com suas ameaças vazias e chatas. Furiosa, a mulher ordena que seus homens ataquem e matem todos na dungeon agora. Com isso, os dragões gêmeos se olham e se preparam para lutar ao lado do jovem. Uma das criaturas abre a boca e começa a carregar um poderoso ataque de energia azul. O sistema avisa que a habilidade Chama de Granizo foi ativada pelo dragão azul ali. A outra criatura também ativa sua habilidade e prepara um ataque de fogo intenso. Os dois ataques colidem com os caçadores e criam uma grande explosão na floresta. O jovem chefe fica surpreso ao ver que os dragões estão usando seus ataques agora. Os ataques de fogo e gelo param os movimentos dos caçadores e os deixam vulneráveis. Ele agradece aos dragões e decide usar essa chance para atacar de uma só vez com tudo. Com isso, ele combina a habilidade Lâmina de Vento com a skill Passo de Torção que tem. Ele ativa a lâmina, curva uma skill que permite dobrar a trajetória dos ataques dele. O ataque atinge vários caçadores ao mesmo tempo e os deixa completamente chocados. Irritada, Alvara diz que vai matar os dragões traidores primeiro e prepara um ataque. Ela ordena que seu grande dragão devore os dois dragões gêmeos de uma só vez ali. Um dos dragões voa para cima e Alvara se prepara para atacá-lo com sua magia. Ela lança um feitiço que prende o dragão com uma coleira de energia vermelha forte. O dragão reconhece a coleira e se lembra do anel de subjugação que os controlava. Alvara explica que o anel tem controle absoluto e monstros não têm escolha a não ser obedecer. Ela então ameaça o dragão e diz que vai fazê-lo dar uma ordem terrível e cruel. Ela diz que se ele a desafiar de novo, vai obrigá-lo a matar sua outra metade ali. O outro dragão fica desesperado e não sabe o que fazer para salvar seu irmão agora. O dragão preso então grita para que seu irmão fuja e se salve do ataque que virá. O dragão livre olha para seu irmão com um olhar de puro desespero e tristeza. Nisso o grande dragão abre a boca para devorar a criatura que está presa no ar. O dragão sabe que não consegue escapar e se prepara para o seu fim inevitável. Mas, de repente, o jovem chefe surge e segura a boca do grande dragão com força. O dragão se pergunta se ainda está vivo e não acredita que foi salvo no último segundo. Com a distração, o jovem usa uma de suas skills e consegue fugir com o dragão. Alvara grita para seus homens não o deixar escapar e irem atrás dele agora mesmo. O jovem abraça o dragão e percebe que ele está tremendo de medo. Ele entende que o dragão ainda tem medo de Alvara e se sente culpado por isso.
Com um olhar de compaixão, ele pede desculpas ao dragão por não ter o protegido. Ele então diz para o dragão correr para o fundo da floresta e se esconder logo. Os dragões perguntam se ele vai lutar contra a chefe e seus homens sozinho agora. Os caçadores encontram o jovem na árvore e se preparam para derrubá-lo de lá. Ele diz para os dragões não se preocuparem e que ele vai ficar bem na luta que virá. Com um sorriso, ele diz que vai esperar até que eles estejam verdadeiramente livres. Os dois dragões olham para ele com gratidão e voam para o fundo da floresta. Sozinho, o jovem chefe se prepara para a batalha final contra a chefe dos caçadores. Os caçadores gritam para derrubar o chefe da dungeon e avançam para o ataque. Com um olhar sério, ele diz que não vai deixar eles machucarem mais ninguém ali. Ele então ativa as habilidades Visão e Detectar e percebe que restam 10 invasores. Com isso, ele usa a Lâmina de Vento e o Ataque Fantasma para atacar os caçadores. O jovem chefe se move em alta velocidade e derrota vários inimigos de uma só vez. Um dos caçadores sobreviventes diz que ele é muito forte e fica apavorado com isso. O chefe da dungeon olha para a última inimiga restante com um olhar sério no rosto. De pé sobre os corpos dos caçadores, ele diz que agora só falta uma pessoa para lutar. Furiosa, a mulher chama seus homens de inúteis por terem sido derrotados tão facilmente. Ela então ordena que seu grande dragão use a habilidade Impulso Devorador para atacar. A criatura gigante abre a boca e começa a devorar os caçadores, que foram derrotados. O jovem fica chocado e percebe que o grande dragão ativou sua habilidade especial. Um dos caçadores grita de desespero enquanto é pego pela criatura gigante de Alvara. O chefe da dungeon fica completamente horrorizado ao ver a cena na sua frente agora. A criatura começa a devorar todos seus próprios aliados sem nenhuma piedade dela. Chocado, ele se pergunta se a criatura está realmente devorando seus próprios homens. O dragão gigante continua a se alimentar dos corpos dos caçadores, sem parar de comer. Alvara explica que seu grande dragão fica cada vez mais forte ao devorar os outros. A criatura começa a crescer de tamanho e fica mais pesada e poderosa que antes. O sistema avisa que a habilidade Impulso Devorador foi ativada com sucesso pelo bicho. Com seu novo poder, o dragão se prepara para lançar um ataque devastador na dungeon. Ele abre a boca e começa a carregar uma enorme bola de energia roxa para atacar. O jovem percebe que a floresta e toda a dungeon estão em perigo com aquele ataque. Com um olhar determinado, ele decide que precisa parar a criatura a todo custo agora. Mas ele se pergunta como vai conseguir parar um dragão daquele tamanho sozinho. Desesperado, ele tenta pensar em uma maneira de salvar a dungeon da destruição total. Ele se lembra de quando quebrou a coleira dos dragões e se pergunta se pode funcionar. Decidido, ele ativa a Lâmina de Vento para tentar destruir a coleira do dragão. O ataque de energia verde voa em direção ao pescoço da criatura gigante e poderosa. Mas de repente a chefe dos caçadores se move para interceptar o ataque do jovem. Ela usa sua espada gigante e bloqueia a Lâmina de Vento com muita facilidade ali. O chefe da dungeon fica surpreso ao ver que seu ataque foi parado mais uma vez. A mulher o chama de chefe de dungeon irritante de rank F e o encara com ódio no olhar. Ela diz que não vai deixá-lo quebrar a coleira e ativa uma de suas habilidades. O jovem fica assustado ao ver a energia roxa da mulher se aproximando dele rápido. O grande dragão finalmente dispara sua bola de energia na direção do jovem chefe. Ele sabe que se não parar o dragão, a dungeon inteira será destruída de uma vez. Ele percebe que a mulher tentou impedi-lo de quebrar a coleira com todas as forças. Com isso, ele entende que a coleira é o núcleo de controle do grande dragão gigante. Gritando que vai destruir a coleira, ele ativa a habilidade Lâmina Curva para atacar. A mulher diz que não vai deixá-lo tocar na coleira e ativa uma de suas skills. Com isso, ela usa a habilidade Terremoto, Divisor de Terra e cria uma explosão forte. Uma cratera gigante se forma no chão e o jovem fica preso lá embaixo sem saída. O grande dragão ri da situação, enquanto o chefe fica completamente assustado com tudo. Com os olhos arregalados, ele não acredita no poder destrutivo da inimiga que ele tem. A criatura gigante continua a carregar seu ataque de energia sem parar um set. O rapaz diz que não tem tempo para hesitar e se prepara para o contra-ataque dele. Ele sabe que precisa destruir a coleira e proteger a todos na dungeon de novo. De repente, um raio de energia azul atinge a criatura gigante de Alvara na cabeça. A mulher também é atingida por um ataque de fogo e fica completamente surpresa com isso. O jovem chefe fica chocado ao ver que recebeu a ajuda de uma fonte inesperada ali. Para sua surpresa, os dragões gêmeos voltaram para ajudá-lo na batalha contra a chefe. Eles dizem para o jovem focar em quebrar a coleira enquanto eles o protegem na luta. Com isso, as duas criaturas atacam a chefe e o grande dragão ao mesmo tempo, contudo. Irritada, a mulher diz que eles são um bando de inúteis que não valem nada para ela. Ela então pergunta se eles realmente acham que podem enfrentá-la de igual para igual.
Furiosa, a vilã grita para que eles não ousem se opor às suas ordens de novo ali. O jovem chefe decide que vai acabar com o inferno daquela dungeon de uma vez por todas. Ele então corre em alta velocidade para destruir a coleira do dragão gigante agora. Os dragões gêmeos são atingidos e caem no chão completamente derrotados pela força. O jovem consegue acertar a coleira e manda a mulher voando para longe dali com o golpe. Com o impacto, a coleira se quebra e o controle sobre o dragão é perdido para sempre. A chefe dos caçadores cai do céu sem conseguir se defender do ataque do jovem chefe. Chocada, ela se pergunta como o monstro conseguiu quebrar a coleira de controle. Ela se lembra do anel de subjugação, que deveria ter controle absoluto sobre monstros. Mas o chefe da dungeon foi direto para a coleira e a quebrou com muita facilidade. Mesmo caindo, a mulher continua com um olhar de pura raiva e ódio em seu rosto. Ela grita que não vai deixar nada para trás, nem mesmo a poeira da dungeon inteira. Com isso, ela diz que vai destruir tudo em pedaços e acabar com a masmorra de vez. De repente, a espada da mulher começa a rachar e se quebrar em sua mão do nada. O jovem chefe voa na direção dela para acabar com a luta de uma vez por todas agora. Ele se lembra de sua promessa de proteger todos os monstros da dungeon sozinhos. Com um olhar determinado, ele diz que tudo isso acaba agora mesmo e sem choro. Ele então acerta um chute poderoso na mulher e a joga contra o chão com tudo. A luz da explosão ilumina toda a floresta. Um dos filhotes de lobo observa a batalha de longe com um olhar bem curioso. O jovem chefe cai no chão exausto ao lado dos dragões gêmeos feridos na luta. Derrotada, a mulher é chamada de material inútil por uma voz misteriosa que surge. Ela tenta se levantar e grita para que não ousem olhar para ela com desprezo. De repente, uma sombra gigante e demoníaca surge atrás da mulher caída no chão. O grande dragão encara a mulher e diz que ela passou a vida explorando os outros. Ele diz que não conseguiu lutar contra o poder da coleira e ficou acorrentado a ela. Por isso ele se sente culpado e vai assumir a responsabilidade pelos seus atos. Desesperada, a mulher grita de raiva e tenta escapar do ataque da criatura gigante. Mas o grande dragão a encara com um olhar de puro ódio e prepara o seu fim ali. Com isso, o sistema avisa que o número de desafiantes na dungeon agora é 0. O jovem chefe olha para a criatura e percebe que a batalha finalmente acabou. Uma tela surge e pergunta se ele quer adicionar o grande dragão nível 71. Ele explica que pode adicioná-lo como um monstro da dungeon e pergunta o que ele quer. A criatura então diz que vai embora daquele lugar e não quer ficar na masmorra. Com um sorriso, o jovem chefe entende a decisão da criatura e aceita o pedido. Os dragões perguntam se ele tem certeza, pois é uma chance rara de recrutar um monstro. Mas o jovem diz que o dragão sofreu muito e ele não quer acorrentá-lo de novo. Ele tem certeza que a criatura tem coisas para fazer lá fora e o deixa ir embora. O dragão então revela que vai libertar seus companheiros que ainda estão presos. Ele se refere aos outros dragões que ainda estão escravizados pelos caçadores. Ele se lembra de quando era uma fera acorrentada a ele sem poder fazer nada. Como um dragão orgulhoso, ele sabe que não fez nada, além de devorar vidas inocentes. Ele diz que libertar seus amigos é a sua maneira de se redimir de seus erros. Antes de ir embora, a criatura agradece ao jovem chefe por tudo que ele fez por ele. Os dragões gêmeos olham para o céu e um deles diz que o grande dragão já se foi. O chefe da dungeon olha para o nada com um sorriso tranquilo e satisfeito no rosto. Ele então pergunta aos dragões gêmeos se eles também querem voltar para o mundo. Mas eles dizem que aquela dungeon é um pouco estranha e preferem ficar ali mesmo. O jovem concorda, mas diz que não odeia o lugar e um dos dragões o interrompe. O de fogo se chama Ata e o de gelo se apresenta como Yata para o jovem chefe. Com um sorriso enorme, ele agradece aos dois por finalmente contarem seus nomes. De repente, o sistema de rank da dungeon começa a ser inicializado na frente deles. A tela mostra que eles estão no mausoléu do santuário, uma dungeon de rank F ainda. O sistema então avisa que os requisitos para aumentar o rank da dungeon foram cumpridos. O jovem chefe fica completamente chocado e não acredita no que está acontecendo. Uma luz forte brilha e o sistema avisa que a dungeon está subindo de rank agora. Em outro lugar, uma tela surge e informa que o chefe dos caçadores foi derrotado. O jovem e os dragões flutuam em uma luz dourada, enquanto a dungeon se transforma. O sistema avisa que a masmorra agora é de rank I e se chama Mausoléu da Floresta. Confuso, o jovem chefe não entende o que aconteceu com a dungeon de repente ali. Ele olha ao redor e percebe que o terreno da dungeon mudou completamente de forma. Com isso, ele se pergunta se a camada externa das paredes da dungeon desabou de vez. O rapaz então se pergunta o que é exatamente o aumento de rank de uma dungeon. De repente, uma criatura pequena e branca cai do céu gritando de desespero do nada. O jovem vê o lobinho e fica feliz que ele está bem, mas pergunta por que ele está agitado. O pequeno lobo late de alegria e pula de um lado para o outro cheio de energia. O rapaz diz que não entende a língua do lobo, mas sabe que é algo importante para ele. Com isso, o pequeno lobo começa a correr e o jovem se pergunta o que ele quer dizer. Mesmo sem entender, ele tem certeza que o lobinho está tentando mostrar algo para ele. Então ele decide seguir o pequeno lobo para o fundo da floresta misteriosa da dungeon.
Eles andam por um tempo e chegam em um lugar familiar na dungeon que foi alterado. O chefe da dungeon percebe que os cogumelos brilhantes agora estão se movendo. As pequenas criaturas verdes pulam de um lado para o outro como se tivessem vida. O sistema então mostra que os cogumelos são monstros de nível 1 da dungeon agora. Chocado, o jovem se pergunta se os cogumelos sempre foram monstros o tempo todo. De repente ele olha para o lado e fica completamente surpreso com o que vê ali. De repente, a porta selada que ele viu antes brilha intensamente na sua frente agora. O sistema avisa que os requisitos de rank foram cumpridos e o portão se destrava. Com um sorriso, ele entende que o setor inexplorado foi finalmente desbloqueado. Ele pega o lobinho no colo e percebe que era isso que o animal queria mostrar. Com isso, ele se aproxima da porta dourada que agora está aberta para ele entrar. Ele então pergunta para o lobinho se ele quer que ele entre na nova área da dungeon. O jovem pensa que se os monstros são da dungeon, então eles estão do lado dele. Além disso, ele sabe que se entrar, pode aprender mais sobre aquele lugar estranho. Ele então sobe as escadas que levam para o subsolo da masmorra misteriosa dele, mas ele percebe que chegou em um beco sem saída e não há para onde ir mais. De repente, ele vê algo brilhando no chão e se pergunta se há algo enterrado ali. Os cogumelos se aproximam do local e começam a pular em cima da terra do chão. Com isso, eles usam suas cabeças para cavar o chão e revelar o que está escondido. As pequenas criaturas cavam a terra com uma força surpreendente e abrem um buraco. O jovem chefe fica surpreso ao ver que os cogumelos estão cavando para ele agora. O sistema avisa que a recompensa de rank da dungeon foi materializada no local. De repente, a sexta arca sagrada surge e ele entende que é um baú de tesouro. A tela do sistema confirma que a recompensa pelo rank da dungeon foi entregue a ele. Ele percebe que essa é uma das mudanças que acontecem com o aumento de rank ali. Os dragões gêmeos olham para o baú e gritam de alegria ao ver o tesouro que surgiu. Eles se perguntam se mais tesouros vão surgir se a dungeon continuar a subir. Mas o jovem chefe sabe que se há tesouro, também haverá desafiantes para roubá-lo. Ele entende que isso pode atrair ainda mais invasores para a dungeon deles agora. Com isso, ele sabe que o tesouro também pode significar atrair novos inimigos fortes. Os dragões dizem que podem se preocupar com isso depois e que ele deve abrir o baú. Então ele pede para todos se afastarem e se prepara para ver o que há dentro. Com um olhar curioso, ele se pergunta o que pode estar dentro da arca sagrada agora. Ele estende a mão e abre o baú dourado para revelar seu conteúdo secreto para geral. Dentro do baú, ele encontra um item chamado Mão Direita de Prometeu, que brilha muito. Surpreso, ele se pergunta o que é aquilo e diz que o acessório se parece com um anel. A tela do sistema surge e mostra que o item de equipamento tem um efeito concedido. Com isso, ele entende que não é um anel comum, mas um item com um poder especial. O jovem chefe sente o poder do acessório dourado e fica completamente chocado com ele. Os dragões perguntam qual é o efeito do item e se há um poder para a batalha dele. O rapaz diz que o poder será útil, mas ele parece um pouco hesitante em usá-lo. Ele sabe que o item pode expor todos na dungeon e decide não usar seu poder agora. Com isso, ele pede desculpas e diz que ainda não pode mostrar o poder do tesouro. O jovem pensa que há muitos mistérios naquela dungeon e tudo é desconhecido para ele. Ele se lembra da dungeon subindo de rank e de como ele quebrou as coleiras antes. Com tudo isso, ele se pergunta quem ele realmente é e o que é aquele lugar estranho. De repente, ele tem uma ideia e diz que vai proteger a dungeon de uma forma segura. Com um sorriso, ele se vira para os cogumelos e pede para usar a força deles agora. As pequenas criaturas verdes ficam confusas e não entendem o que o jovem quer deles. Ele então explica que com o poder deles, eles podem mudar como a dungeon funciona. O rapaz diz que eles vão trabalhar juntos e construir um esconderijo na masmorra. Com isso, eles começam a cavar o chão junto com os cogumelos e os lobos também. Depois eles empilham todos os escombros que surgiram após o aumento de rank da dungeon. Para disfarçar, eles cobrem a parte de fora com plantas para se misturar com a floresta. Com um sorriso no rosto, ele anuncia que o trabalho deles está quase pronto para usar. Ele então grita que o esconderijo deles está finalmente completo e pronto para usar. O jovem agradece a todos pela ajuda, e os monstros comemoram a nova casa que eles têm. Um dos dragões pergunta se eles podem entrar e o jovem concorda com alegria na voz. O rapaz explica que eles estão sob as raízes da árvore e protegidos por terra. Ele também mostra que há um túnel secreto que leva para o fundo da floresta ali. O lugar é escuro e um pouco frio, mas todos se sentem seguros e confortáveis ali. Ele diz que todos estão seguros ali e que podem descansar em paz naquela noite. O tempo passa e o jovem chefe observa todos os monstros dormindo profundamente. Ele ainda está preocupado, mas quer acreditar que o rank up é uma chance para todos. Ele se lembra que em seu mundo antigo subir de rank era uma competição sem fim. Mas ele percebe que neste mundo, quanto mais ele luta mais forte, ele se torna de verdade.
e essa força permite que ele proteja cada vez mais monstros da dungeon dele agora. Ele então decide sair para vigiar, pois novos inimigos podem surgir a qualquer momento. De repente, um dos dragões abre os olhos e percebe que o jovem chefe está saindo. O rapaz verifica o túnel de fuga e vê que não há problemas para sair dali de dentro. Com o lobinho em seu ombro, ele se vira e percebe que algo está acontecendo ali. Ele então vê os dragões gêmeos parados em um lago no meio da floresta escura. Ele percebe que Ata parece um pouco inquieto e pergunta o que está acontecendo com ele. O dragão então pergunta por que o jovem chefe faz tantas coisas por eles o tempo todo. O dragão pergunta o que o chefe realmente é e o jovem fica sem entender nada da pergunta. Com isso, as criaturas querem saber mais sobre ele e perguntam como é a sua família. Nisso, uma delas quer saber se os parentes dele são parecidos com o jovem chefe de agora. O rapaz fica sem jeito e não sabe o que responder para as criaturas curiosas ali. Ele então diz que seus pais são humanos normais, mesmo que ele pareça um monstro. Com isso, ele se lembra da memória mais antiga de sua vida passada naquele mundo. A sua lembrança é de quando ele era uma criança olhando a neve cair lá fora de casa. Ele se recorda de sentir frio e pensar que estava com muita fome naquele momento. Mas seus pais adotivos o confortavam dizendo que ali estaria seguro com eles. Sendo apenas uma criança pequena, ele o chamava de pai e mãe com muito carinho e amor. Mesmo sem conhecer seus pais biológicos, aquele casal o acolheu de braços abertos. Contudo, um grande desastre atingiu o seu lar e mudou sua vida para sempre depois. A sua casa foi destruída pelos escombros e eles nunca mais voltaram para casa de novo. Voltando ao presente, ele disse que não se parecia com eles, mas o jeito que viviam sim. Ele sempre esperou que pudesse ter uma vida normal como a de seus pais adotivos. O jovem chefe sorri e disse que sempre pensou que poderia viver da mesma maneira deles. Ele agradece ao lobinho pelo apoio e diz que agora está se sentindo muito melhor. O dragão pensa que eles não sabem o nível do chefe ou como ele quebrou as coleiras, mas agora ele entende um pouco melhor o motivo do jovem estar naquela dungeon. A cena muda para a cidade capital, um lugar com prédios futuristas e um domo gigante. Ali fica o distrito interno, o laboratório de pesquisa subterrânea da capital inteira. Nesse lugar, alguém recebe um pedido para investigar e destruir uma dungeon de rank F. Deitado no sofá, um rapaz lê a carta e diz que às vezes vale a pena ler pedido. Com um sorriso no rosto, ele parece surpreso com o conteúdo daquele pedido oficial. Ele está no laboratório e diz que essa pequena dungeon bizarra deve ser estudada. De volta à dungeon, o chão começa a tremer e o jovem percebe que algo está errado. O sistema detecta novos desafiantes e um grupo de invasores entra na masmorra. As criaturas gritam que o portão está tremendo e que alguém entrou na dungeon. O jovem chefe sorri e tranquiliza a todos dizendo que ele mesmo irá até lá agora. Ele diz que não importa quem vem, pois ele protegerá aquele lugar e todos ali. Com isso, ele salta em direção aos invasores, que ficam surpresos com sua aparição. Os invasores o reconhecem como o chefe da dungeon e ativam suas habilidades na hora. Ele percebe que os 6 desafiantes têm habilidades e que o nível médio subiu. Mesmo assim, ele não entra em pânico e se prepara para lutar passo a passo como sempre. Ele grita que vencerá para protegê-los e ativa a habilidade de terremoto forte. Ele vai usar a habilidade do chefe dos invasores de dragões que o atormentou. E a partir de agora, ele usará essa mesma habilidade para proteger a sua dungeon. Os invasores ficam chocados ao reconhecer a habilidade do chefe Alvara, que eles conhecem. Desesperado, um deles grita para todos desviarem do ataque que está vindo agora. Então uma enorme onda de energia azul explode e atinge todos os desafiantes de uma vez. Com isso, o invasor que usou a habilidade diz que aquilo é uma loucura total e completa. O chefe da dungeon grita para todos eles voltarem para o mundo de onde vieram agora. Ele então avisa que se voltarem ele não vai hesitar em acabar com eles de novo. O líder do grupo grita para todos recuarem e abre um portão para fugir da dungeon. Um deles reclama que não serão pagos, mas o líder diz que o monstro está correndo. Mas outro invasor diz que não há problema e solta um pequeno objeto voador no ar. O objeto se parece com um peixe mecânico e seus olhos brilham com uma luz vermelha. O jovem chefe percebe o objeto e o sistema o avisa que aquilo é uma câmera robô. Ele então entende que os invasores não estavam ali para conquistar a masmorra dele. Os invasores fogem pela porta e o jovem chefe fica sozinho na grande dungeon de novo. Com isso, ele se pergunta o que aqueles caras estavam realmente procurando ali dentro. De repente, uma tela de sistema surge e ele entende o que aconteceu naquele momento. O sistema informa que ele adquiriu as habilidades dos 6 invasores que fugiram. Ele conseguiu 6 novas habilidades, mas não sabe quem serão seus próximos inimigos. Mas o rapaz sabe que está lentamente ganhando mais opções para proteger a dungeon. Os dragões gêmeos o parabenizam pelo bom trabalho e dizem que a luta foi rápida.
Com um sorriso, ele chama os dois dragões pelos nomes que eles lhe contaram antes. De repente, o jovem chefe se lembra de algo e tem uma ideia brilhante na cabeça. Com um sorriso, ele diz que vai usar uma das habilidades. Ele então ativa a habilidade Nado do Céu e começa a flutuar no ar de repente. Um dos dragões comemora que o chefe agora também pode voar como eles no céu, mas ele parece perder o controle da habilidade e fica surpreso com o poder dela. O jovem então cai com tudo em um arbusto e os dragões se assustam com o barulho. As duas criaturas vão até ele e perguntam preocupadas se o chefe está bem agora. Ele ri e diz que dominar uma habilidade logo de cara é mais difícil do que parece. O rapaz sente que pode se mover rápido como se estivesse nadando pelo céu azul. Voando com alegria, ele pergunta aos dragões quando eles começaram a usar habilidades. Um deles responde que foi logo depois que eles saíram dos ovos, quando nasceram. Chocado, ele pergunta se todos os monstros nascem com poderes como eles dois de verdade. O dragão explica que alguns monstros, como os lobos, nascem sem habilidades especiais. As criaturas dizem que apenas monstros nascem com poderes, pois humanos usam ferramentas. Ele entende que por isso, quebrar as armas impediu os invasores de usar poderes. Os dragões explicam que as ferramentas são feitas usando monstros como materiais. O chefe da dungeon fica completamente chocado e sem palavras com essa revelação toda. Ele percebe que todas as armas que quebrou eram monstros e que ele os destruiu. Um dos dragões o consola dizendo que ele é muito mole e não precisa ficar assim. A criatura explica que as coleiras não servem só para subjugar os monstros e pronto. Elas também são usadas para arrastar as criaturas para o mundo dos humanos à força. Basicamente, as ferramentas são monstros forçados a servir mesmo depois de partirem. Por isso, quando ele destrói uma arma, ele na verdade está salvando o monstro do mal. O jovem chefe sorri e diz que se for assim, ele se sente muito melhor agora mesmo. Ele sabe que há tragédias no mundo, mas agora ele quer proteger a todos na dungeon. Em outro lugar, o professor ri e diz que os invasores foram derrotados pelo chefe. Com isso, ele diz que agora tem um bom motivo para ir até a capital do leste de vez. O Lorde da capital do leste, chamado Pedro Detlas, diz que eles não valem nada mesmo. Mesmo assim, ele sorri e se considera um homem de muita sorte por causa disso tudo. Ele fez um pedido para que o gênio Sir Tulin cuidasse daquela dungeon para ele. O professor Lanet Tulin elogia o bom trabalho de seu subordinado na missão que fez. Ele diz que as imagens que foram gravadas pela câmera robô ficaram muito boas. O Lorde Pedro fica surpreso e diz que nunca viu item como aquele antes na vida. Ele vê as imagens com palavras flutuantes e entende que é uma invenção de Tulin. A gravação mostra o jovem chefe dizendo que o reconhecimento foi concluído com sucesso. O professor se levanta e diz que o próximo passo deles é bem óbvio agora para fazer. O Lorde Pedro fica confuso e pergunta qual será o próximo passo da operação deles. Nisso, o professor responde que eles farão uma investigação no próprio local da dungeon. Ele diz que vai estudar a dungeon por dentro e por fora, e depois destruí-la toda. De volta à dungeon, o jovem diz que o importante é que o lobinho está se divertindo. De repente, o sistema da masmorra detecta um novo desafiante se aproximando dali. Ele fica alerta e grita para os dragões e o lobo se esconderem dos invasores. O rapaz se pergunta que tipo de desafiantes ele terá que enfrentar desta vez. O alerta do sistema brilha na entrada da dungeon, indicando a nova invasão que virá. O jovem chefe espera perto da entrada, mas não vê ninguém surgindo ali na sua frente. Ele olha para fora e se pergunta se não há ninguém ali ou se estão escondidos. De repente, uma voz misteriosa pergunta se ele é o chefe daquela dungeon de verdade. Surpreso com a voz, ele salta para trás e tenta descobrir de onde ela veio de repente. Uma figura misteriosa surge do nada na sua frente como se saísse da água do nada. É o professor Tulin, que flutua de cabeça para baixo e o cumprimenta de boa. O jovem chefe fica chocado e não acredita que o homem surgiu do nada na sua frente. O professor então ataca rapidamente e o jovem se esquiva do golpe no último segundo. Ele percebe que nunca viu essa habilidade e não há janela de status do inimigo. O rapaz entende que nunca enfrentou um desafiante como aquele em sua vida inteira. Com um olhar sério, o jovem chefe pergunta quem é o homem e o que ele quer ali. O professor diz que está ali para limpar a dungeon e quer saber do tesouro dela. O rapaz se lembra do tesouro e entende que esse é o alvo do novo invasor ali. O homem confirma que quer o tesouro, mas seu objetivo é uma limpeza total do lugar. O jovem chefe fica confuso e não entende o que significa uma limpeza total de tudo. O professor pergunta se ele não sabe e explica o que acontece sem o tesouro da dungeon. Ele diz que a masmorra simplesmente desaparece do mundo para sempre sem deixar rastro. Quando o tesouro é pego à dungeon e os monstros são completamente eliminados do mapa. Com um olhar frio, o professor diz que é assim que o mundo funciona, e ponto final. O jovem chefe grita com raiva que nunca vai permitir que isso aconteça ali dentro. O professor sorri e diz que já imaginava que ele responderia dessa maneira mesmo. Com um estalar de dedos, ele invoca várias lâminas de energia azul ao seu redor. As lâminas voam em direção ao chefe da dungeon, que fica em posição de combate agora. Ele percebe que o inimigo tem muitas armas e decide usar uma estratégia diferente.
Ele desvia das lâminas enquanto as destrói uma a uma com sua habilidade de corte. O professor diz que já esperava essa reação do chefe da masmorra o tempo todo ali. Para a surpresa do jovem, as lâminas de energia começam a se regenerar sozinhas. Ele fica chocado ao ver as armas se refazendo e seus ataques não fazem efeito. O professor debocha e pergunta se ele não é muito bom contra esse tipo de coisa. Ele se pergunta como vai lutar contra um inimigo imune a golpes de corte como ele. De repente, uma esfera de luz é disparada em alta velocidade na direção do professor. O ataque de energia atinge as lâminas do professor e as congela instantaneamente. O jovem chefe fica surpreso e não entende o que acabou de acontecer ali na frente. Ele reconhece o ataque de habilidade de até um dos dragões gêmeos da dungeon. O dragão grita para o professor não encostar um dedo no chefe da masmorra deles. O professor reconhece os dragões que os invasores mantinham e os provoca de novo. De repente, o outro dragão Yata dispara um raio de luz dourada em sua direção. O professor desvia do ataque com facilidade e parece se divertir com a luta agora. Os dragões gêmeos se preparam para atacar juntos e proteger o jovem chefe dali. O professor flutua no ar e observa os dois dragões se preparando para a batalha. Ele percebe que as criaturas não têm anéis de subjugação em seus corpos agora. Surpreso, ele se pergunta como os dois dragões conseguiram se libertar sozinhos. Ele pergunta como estirar os anéis já que são monstros que escaparam de lá. Os dragões gêmeos se encaram e parecem prontos para lutar com todas as forças. O professor debocha e pergunta se eles não estão com vontade de conversar com ele. De repente, o jovem chefe surge em alta velocidade atrás do professor surpreso. Ele ativa uma habilidade de ataque furtivo e tenta acertar o professor por trás, mas o professor desvia do golpe e o jovem chefe destrói algumas pedras no chão. Com os dragões ao seu lado, ele grita para o professor ficar longe de seus amigos. O homem diz que ele precisa de um tempo para se acalmar e que por hoje já chega. Ele então se despede e desaparece em uma bolha de água, deixando todos para trás. O jovem chefe fica confuso e não entende por que o inimigo recuou de repente. O sistema informa que o número de desafiantes na dungeon agora é 0 de novo. O rapaz tenta ativar sua habilidade de cópia, mas nenhuma nova skill é mostrada. O sistema avisa que não há habilidades disponíveis para serem adquiridas no momento. Ele fica chocado por não conseguir copiar as habilidades do professor Tully na luta. Ele sabe que quanto mais inimigos derrota, mais forte fica e mais pode fazer agora. Mas ele percebe que esse inimigo é diferente de todos que já enfrentou antes. Com um olhar determinado, ele diz que se é assim que o mundo funciona, ele vai lutar. O professor diz que mudou de ideia e que quer fazer outra coisa antes de tudo agora. O Lord Pedro pergunta curioso se alguma coisa importante aconteceu na dungeon. O professor explica com um sorriso que o seu novo plano é para sua pesquisa. Ele diz que quer capturar os dragões gêmeos, pois eles desaparecerão com a dungeon. O Lorde então diz que quer que o chefe da dungeon seja capturado junto com eles. Ele explica que o chefe seria um material raro e de alto preço no mercado negro. O professor promete que fornecerá pessoal e anéis de contenção para a captura. Com um sorriso, ele avisa ao Lorde para não atrapalhar o seu plano de pesquisa. O Lorde concorda com um sorriso malicioso e diz que não será um problema para ele. Ele garante que as habilidades de seus homens são boas e eles darão conta do recado. Afinal, eles foram os responsáveis por caçar o grande dragão daquela região antes. O jovem chefe está com seus companheiros monstros em frente ao grande tesouro. A caixa dourada se abre revelando a sexta arca, a mão direita de Prometheus. Ele pega o item e se lembra que se o tesouro for roubado à masmorra, entra em colapso. Com um olhar determinado, ele jura que aquele tesouro nunca será levado por ninguém. O mapa mostra a dungeon com seus habitantes e os dois invasores do lado de fora. De repente, um alerta vermelho surge e avisa que desafiantes invadiram o local. Em cima de uma árvore, o chefe da dungeon percebe que os invasores já chegaram. Com isso, um poderoso ataque de energia dourada é disparado em sua direção. O rapaz consegue desviar do golpe no último segundo e encara seu oponente. O professor Tulin surge das sombras e diz que eles se encontraram novamente. Com raiva, o jovem pergunta se ele veio roubar o tesouro de novo da masmorra. O homem sorri e diz que veio capturar uma amostra para sua pesquisa atual. O chefe fica chocado ao reconhecer a arma em formato de peixe do professor. De repente, a criatura mecânica começa a crescer e fica com um tamanho gigante. O peixe gigante avança na direção do jovem, que fica sem reação com o ataque. Ele então se vê preso dentro de um escudo e percebe que caiu numa armadilha. O professor mostra um anel vermelho e se pergunta onde estão os dragões gêmeos. O rapaz reconhece o item e diz que aquela é a coleira da tirania. A coleira força obediência absoluta em qualquer monstro que seja capturado. Uma luz azul intensa começa a brilhar com o poder do jovem chefe da dungeon. Ele jura que não deixará seus amigos sofrerem e ativa a lâmina de vento.
Ao mesmo tempo, em outro lugar, uma masmorra de Rank e fica em uma floresta. Um cavaleiro misterioso com uma lança aparece na entrada daquela masmorra. Ele diz que tudo está acontecendo exatamente como o Lord Tulin esperava. O professor Tulin vai cuidar dos dragões gêmeos enquanto o plano se desenrola. Com isso, o cavaleiro vai procurar secretamente o tesouro da masmorra. Esse é o plano de invasão deles, para conseguir todos os seus objetivos. De repente, um pequeno monstrinho com relhas de lobo percebe um barulho. Dentro do esconderijo, o lobinho branco olha em volta e parece desconfiado. Ele fica em alerta e se prepara para o que quer que esteja vindo até ali. Um reflexo mostra a imagem do cavaleiro se aproximando do esconderijo. O lobinho fica chocado e com muito medo ao ver a figura do invasor. Completamente assustado, ele fica paralisado e não consegue se mover. Uma lágrima escorre de seus olhos e ele começa a chorar de desespero. O chefe da dungeon mantém seu olhar determinado para proteger seus amigos. De volta ao esconderijo, a pata do lobinho atinge o chão com força total. Ele se coloca na frente dos outros monstros para protegê-los do inimigo. O escudo que prendia o chefe começa a rachar com a força de sua habilidade. O jovem chefe é jogado para trás com o impacto da explosão de energia. O professor diz que precisa primeiro conter o chefe da dungeon para continuar. O jovem chefe ativa a lâmina de vento e a dispara contra os ataques do professor. Com um olhar determinado, ele grita que vai esmagar todas as coleiras da tirania. O professor debocha e diz que um monstro como ele jamais conseguirá tal feito, mas o rapaz revela que já quebrou as coleiras dos dragões e do grande dragão. Ele se lembra do sofrimento dos monstros e diz que não podia mais vê-los assim. Chocado com a revelação, o professor pergunta se foi realmente ele quem fez isso. O homem não acredita que o jovem chefe conseguiu destruir uma coleira da tirania. Ele entende que está diante de algo nunca antes visto na história daquele mundo. Nisso, o professor percebe que o verdadeiro prêmio da dungeon é o chefe dela. O rapaz grita com raiva perguntando por que ele usa uma ferramenta tão cruel. Ele sabe que a coleira domina não só o corpo, mas também a alma de um monstro. O professor é atingido em cheio pelo ataque e fica surpreso com o poder do jovem. O chefe da dungeon diz que já sabe de tudo o que está acontecendo ali no local. Com um sorriso, o homem diz que ele é muito bom e que está tudo muito bem. De repente, um uivo de lobo ecoa por toda a floresta e chama a atenção. O jovem chefe ouve o som e fica surpreso, pois reconhece o uivo do lobinho. Preocupado, ele se pergunta se algo ruim aconteceu nas profundezas da floresta. O professor o provoca e pergunta se ele vai realmente tentar salvá-los agora. O rapaz fica em silêncio por um momento sem saber o que fazer naquela situação. Mas ele decide que a segurança de todos é a prioridade e corre para a floresta. O homem o observa e diz que finalmente encontrou o poder de quebrar as coleiras. Em outro lugar, o lobinho branco late para um invasor que se aproxima dele. Ele continua latindo enquanto a figura do inimigo se aproxima lentamente. O invasor diz com um sorriso que o lixo como ele tem um bom nariz para o perigo. O lanceiro Lonsoro Lopes diz que vai usá-lo para testar sua nova arma. O lobinho fica apavorado e começa a chorar de medo diante do inimigo. De repente, uma explosão de energia azul surge e bloqueia o ataque do lanceiro. O jovem chefe chega a tempo e impede que o lobinho seja atingido pelo golpe. Ele percebe que havia outro invasor na dungeon, além do professor Tulin. Ele se coloca na frente do lobo e grita para o inimigo ficar longe dele. O lanceiro diz que ele é o chefe da dungeon e tem um espírito de luta incrível. O rapaz grita para o lobinho fugir enquanto ele enfrenta o poderoso lanceiro. Os dois ataques se chocam e uma enorme explosão de luz ilumina a floresta. O chefe da dungeon é empurrado para trás pela força do ataque do inimigo. Ele percebe que não pode usar suas habilidades de grande escala na floresta. Ele também entende que o inimigo é um lanceiro habilidoso com golpes fortes. Os dois oponentes se encaram de longe, se preparando para o próximo movimento. O jovem chefe observa atentamente o seu inimigo e sua postura de combate. Ele foca seu olhar na lança do inimigo e sente que já a viu em algum lugar. Ele se lembra de ter visto a imagem daquela lança nas memórias do grande dragão. Seus olhos se arregalam a se lembrar de informações cruciais sobre as armas mágicas. Ele se recorda que ferramentas mágicas são criadas a partir de monstros habilidosos. O jovem então questiona em voz alta se aquela lança foi feita do grande dragão. O lanceiro sorri e pergunta se foi o chefe da dungeon quem libertou aquele dragão. Nisso, Lonsoro revela que sua nova ferramenta mágica cresce a cada caçada que faz. O rapaz fica em choque e nega ter libertado o grande dragão. Para algo assim acontecer, com uma risada maligna, o inimigo diz que a expressão do jovem é simplesmente fantástica. Ele se gaba dizendo que riqueza, poder e até mesmo prazer agora são todos dele. O vilão então grita que ele simplesmente não se cansa de caçar os pobres monstros. De repente, o chefe da dungeon avança e acerta um soco poderoso no rosto dele. O lanceiro fica sem acreditar no que acabou de acontecer com seu próprio rosto. Sem dar tempo para o inimigo reagir, o rapaz já prepara o seu próximo golpe fatal. Ele cerra o punho e lembra que o desejo do dragão era salvar todos os seus companheiros. O jovem diz que não vai deixar ele usar o poder do dragão para matar mais monstros. Com um olhar cheio de determinação, o herói grita que vai destruir aquela lança.
Ele então salta e lança um corte de energia azul na direção do lanceiro inimigo. O homem se espanta com tanto poder, mesmo sem o rapaz usar uma única habilidade. Ele fica tenso e ouve um barulho estranho, se aproximando rapidamente pelas costas. O chefe da dungeon surge dos céus pronto para desferir um golpe certeiro no inimigo. O vilão pensa que seria uma vergonha falhar numa simples masmorra de Rank A. Ele então grita que é impossível falhar e avança para o combate direto com o chefe, mas o jovem percebe algo e se pergunta se o lanceiro está tentando escapar da luta. Os dois se movem em direções opostas pela floresta em altíssima velocidade. O rapaz entende o plano do inimigo e percebe para onde ele realmente está indo. Com um sorriso maligno no rosto, o lanceiro diz que finalmente o encontrou. Seu alvo era o pequeno lobinho branco que estava escondido ali perto deles. Ele diz que se caçar todos os monstros da dungeon, a vitória finalmente será sua. Desesperado, o chefe da dungeon grita para o lobinho fugir o mais rápido dali. De repente, o professor Tulin surge na frente do pequeno monstro para protegê-lo. Tanto o herói quanto o lanceiro ficam chocados com a aparição do professor ali. O chefe da dungeon percebe que tem outro invasor e decide derrotar um deles primeiro. O lanceiro diz que ele deveria se sentir honrado em ser útil para os seus planos, mas a arma de Tulin, em formato de peixe, bloqueia o ataque mortal do lanceiro. O professor está calmo com seus peixes ao redor e para o ataque do seu companheiro. O jovem fica confuso e se pergunta por que outro invasor protegeu o pequeno lobo. Com raiva, o lanceiro pergunta ao Lord Tulin por que ele está se intrometendo. Tulin explica que ele acha que pode vencer só fortalecendo a sua habilidade especial. Mas ele diz que caçar todos os monstros fracos da dungeon não tem o menor sentido. Com um sorriso, o professor chama o lanceiro de peso morto e o manda ir para casa. O vilão fica furioso e pergunta se ele está dizendo que ele é inferior ao monstro. O professor diz que já sabia, pois um homem orgulhoso como ele nunca o escutaria. Por isso, ele afirma que o está usando, pois o lanceiro não pode derrotar o chefe. Com isso, Tulin anuncia uma mudança de planos e diz que precisa do jovem para sua pesquisa. Com raiva, o lanceiro grita para o professor retirar o que disse, mas ele se recusa. Ele então diz que vai transformar o próprio companheiro em alimento para sua arma. O lanceiro avança com tudo para cima do professor, que fica parado esperando o ataque. O chefe da dungeon fica confuso com a situação, enquanto Tulin diz que eles brigaram. Nisso, com um sorriso no rosto, ele convida o jovem chefe para eles lutarem juntos. O rapaz fica totalmente chocado com a proposta do professor e não sabe como reagir. O pesquisador flutua tranquilamente e avisa que a conquista completa daquela masmorra está cancelada. Imamura fica totalmente confuso segurando seu lobinho e se pergunta qual o significado de tudo aquilo. O jovem percebe a óbvia tensão entre os dois invasores e cogita que está rolando uma briga feia entre eles. Suando frio com a situação misteriosa, o protagonista foca no inimigo para entender qual será o próximo passo. O humilhado lanceiro range os dentes por se sentir inferior ao mero chefe de masmorra de nível baixo. Tomado pela fúria, o guerreiro loiro avança para atacar o pesquisador, enquanto Imamura assiste assustado. O invasor grita com ódio que derrotará o adversário para usar essa vitória como prova de sua grande força. De repente, o protagonista salta muito alto enquanto o oponente é surpreendido por um cardume de peixe. Pairando calmamente na água, o cientista faz um movimento elegante com os braços, controlando seus robôs. Observando o rapaz de óculos sorrir de forma misteriosa, o jovem guardião percebe o perigo daquele combate. Desesperado, o guerreiro loiro ativa sua técnica de caça para tentar arrastar todos juntos para a derrota. Imamura reconhece a energia maligna e percebe que o vilão está usando o poder roubado do grande dragão. Rindo alto, o caçador ostenta sua arma, que se transforma numa garra óssea que fica mais forte a cada abate. O invasor salta com tudo mirando no protagonista e jura que fará a lança beber o sangue dele também. Imamura corre velozmente pela floresta para desviar da investida mortal, sob o olhar atento do cientista. Preparando um contra-ataque, o jovem jura que não deixará o vilão usar a força do dragão para o mal. O protagonista avança do alto e bate de frente contra a ponta afiada da lança monstruosa do inimigo. O choque violento entre os dois poderes colossais faz faíscas brilhantes voarem por todo o cenário. Usando toda a sua força, o mestre da masmorra consegue superar a investida pesada e corta o ataque rival. O guerreiro loiro fica completamente em choque ao notar que sua arma preciosa começou a rachar inteira. A lança monstruosa se estilhaça em vários pedaços no ar, enquanto o herói recua aproveitando o impacto. Caindo com leveza, o jovem abaixa a cabeça pensativo enquanto foca nos fragmentos que flutuam ao seu redor. Segurando um dos pequenos cristais brilhantes, ele sente a presença e o triste lamento do grande dragão. Do alto, o cientista observa toda a cena com um sorriso discreto, mantendo sua pose elegante de sempre. Ajoelhado no chão, o lanceiro range os dentes de pura frustração ao ver seu equipamento destruído na luta. O caçador lamenta profundamente ter sido derrotado tão facilmente por um monstro de masmorra de rank. Socando o solo, com raiva, o homem insiste que a batalha ainda não acabou e planeja um último golpe sujo.
Rapidamente, o vilão arremessa vários anéis mágicos vermelhos na direção do protagonista desprevido. Uma luz avermelhada e sinistra brilha intensamente enquanto o caçador ordena para o herói se ajoelhar. O anel de submersão envolve o corpo do jovem, que fica paralisado de pavor ao sentir a magia, o prendendo. Avançando com um sorriso maníaco, o inimigo promete humilhar e fatiar o guardião para conseguir materiais. Mantendo a calma, o protagonista concentra sua mana azul nos punhos preparado para quebrar aquela barreira. No movimento ágil de cauda, o herói destrói facilmente os anéis vermelhos, chocando o caçador. Covarde, o lanceiro desaba de cara no chão, sem conseguir entender como seu feitiço de controle foi desfeito assim. Suando frio e de queixo, caído, o homem encara o guardião, sussurrando que aquilo deveria ser impossível. Sem dar chances para o inimigo reagir, o jovem mestre desfere um golpe esmagador que decide o combate. O guerreiro loiro acaba arremessado contra as árvores e fica caído totalmente derrotado no meio do mato. Caminhando tranquilamente, o cientista decide se afastar da área de combate, enquanto a poeira abaixa. Por trás das suas lentes roxas, o homem misterioso observa os arredores com um olhar bastante analítico. Imamura observa o oponente desmaiado na grama e finalmente relaxa seu corpo após o fim daquela batalha. O loiro elogia a força do herói, admitindo estar impressionado com a sua capacidade de quebrar as algemas. Encarando o cientista que flutua calmamente, o guardião exige saber qual é o real objetivo dele. Ali, o protagonista lembra que, apesar do guerreiro loiro ter ajudado, antes ele ainda tentou escravizá-los. O jovem pergunta se a grande meta do invasor não era simplesmente fazer a conquista completa da masmorra. Retirando seus óculos de sol, o pesquisador sorri de canto e explica que conquistar o local é apenas seu trabalho. Ele detalha que foi contratado para investigar a masmorra e também capturar o poderoso chefe do lugar. Imamura escuta com atenção enquanto o homem revela que o seu verdadeiro objetivo é algo bem diferente. Levando a mão ao peito de forma dramática, o loiro anuncia qual é o verdadeiro tema da sua pesquisa. Lentamente, o cientista começa a abrir o colarinho de sua camisa preta, revelando um segredo oculto no pescoço. Ele mostra um colar luminoso vermelho cravado em sua pele e confessa que seu maior desejo é remover as algemas. Imamura fica completamente paralisado de pavor ao encarar o pescoço do cientista loiro. O herói mal consegue acreditar que existe um anel de submissão cravado na pele de um conquistador. Observando a cena bizarra, o garoto de olhos azuis solta um gemido confuso, sem saber como reagir. O jovem suado arregala os olhos, extremamente perplexo com a revelação sombria do seu oponente. O homem revela que seu pai era humano, mas sua mãe era um monstro, fazendo dele um ser híbrido. Ele explica que sua verdadeira missão oficial era conquistar o labirinto e capturar o chefe. Sendo um pesquisador, o loiro confessa que seu maior desejo é criar um meio de se libertar do anel. O homem garante que, por achar o herói capaz de destruir essa coleira, ele não quer destruir o lar. O loiro promete limpar a barra do protagonista no mundo exterior para que ele fique em segurança. Ele jura solenemente que jamais matará qualquer criatura mágica e nem tentará vencer a masmorra. Sorrindo de canto, o cientista pede apenas permissão para retornar no futuro e continuar a pesquisa. Imamura continua estático no meio da floresta, processando toda a história do seu rival elegante. O jovem reflete sobre a forte determinação que sente ao lutar contra as correntes da escravidão. O cientista calcula em silêncio que ganhar a confiança do chefe o ajudará a fabricar o antídoto. Subitamente, o pássaro-ata mergulha dos céus, gritando furioso que não confia em humanos de jeito nenhum. O herói tenta acalmar o mascote, que continua berrando que aquele homem machucou sua irmã. De forma muito educada, o loiro pede sinceras desculpas pelo seu comportamento terrível do passado. Ele confessa que ficaria imensamente feliz se o próximo encontro deles não virasse uma batalha. Se despedindo, o rapaz flutua no ar, satisfeito por achar uma luz de esperança para sua liberdade. Com um olhar afiado, ele planeja pegar o guardião desprevenido na próxima visita ao labirinto. Preocupado, o fiel amigo alado pergunta se realmente é seguro deixar aquele invasor ir embora livre. Imamura quer acreditar que não precisa lutar, mas se questiona se deixar o homem partir é o certo. O guardião recorda perfeitamente das palavras tristes sobre o nascimento híbrido do cientista. Focando seu olhar brilhante, o jovem mestre toma uma atitude séria movido por um forte sentimento. Imamura grita perguntando se existem outros seres mestiços aprisionados no cruel mundo exterior. Com uma feição bastante desanimada, o pesquisador confessa tristemente que sim e baixa a cabeça. Ele revela que esses híbridos são produzidos em laboratórios como meras ferramentas de combate. O protagonista e seu mascote ficam completamente chocados com tamanha crueldade. O rapaz se pergunta se o mundo fora da masmorra trata as criaturas de forma tão perversa assim. Sentindo uma imensa compaixão, o jovem guardião pede para o homem de jaleco branco esperar um pouco. Subitamente, o herói concentra sua mana azul no corpo, preparando um ato de puro sacrifício ali. Ele dá um gemido de dor enquanto usa toda sua força física para remover uma parte de si mesmo. O cientista e o pássaro paralisam-se a acreditar na loucura que o garoto está fazendo na frente deles.
Imamura arranca com as próprias mãos um espinho afiado de cristal brilhante de sua própria cauda. Ofegante jovem oferece a relíquia dizendo que, se o loiro precisa de material, ele daria de graça. Rangendo os dentes, o rapaz suporta a dor extrema da ferida aberta sem demonstrar arrependimento. O cientista se aproxima lentamente observando o sacrifício do garoto, que continua de joelhos. Esticando sua mão, o guardião sorri de forma amigável e oferece a pedra mandando ele usar o item. O loiro arregala os olhos sem entender a razão de um monstro entregar sua cauda tão facilmente. Imamura explica que o poder de libertação dele é necessário para salvar os cativos do mundo humano. O pesquisador fica completamente mudo diante da bondade inacreditável daquele chefe de masmorra. O guardião confessa com simplicidade que essa causa nobre não tem relação direta com ele mesmo. Com um olhar muito gentil, o garoto diz que apenas se recusava a fingir que não viu esse sofrimento. Ele entrega o cristal azul brilhante na palma da mão do cientista e sela de vez um pacto de amizade. Segurando a relíquia, o homem de óculos fica profundamente tocado com a atitude do jovem herói. Um sorriso sincero e dócil surge no rosto do cientista, que admira a joia mística em suas mãos. Vendo que fez a coisa certa, nosso protagonista abre um belo sorriso feliz e acolhedor na floresta. O pequeno pássaro ata vira o rosto emburrado, soltando um resmungo bravo sobre toda aquela situação. O mascote voa perto do ombro do herói e insiste firmemente que ainda não confia no invasor loiro. Rindo bastante, o garoto faz um carinho gostoso no amigo, que o chama de bobinho de coração mole. O pesquisador sela um fragmento de cristal azul em uma bolha de água protegida por seus peixes mecânicos. Ele reflete em silêncio admirado por descobrir que existe alguém tão bom e puro de coração nesse mundo. Como forma de agradecimento, o loiro decide revelar um grande segredo sobre as masmorras imprevisíveis. Ele relata que ao longo da história, apenas 7 masmorras conseguiram subir de nível em Nioh, existe mais. O homem explica que assim como os labirintos possuem ranks, os desafiantes também têm requisitos de entrada. Cada masmorra exige um nível mínimo de poder dos conquistadores, de acordo com a sua patente atual. Imamura fica bastante confuso com a explicação e faz uma pergunta pedindo mais detalhes desse sistema. O cientista exemplifica dizendo que guerreiros fracos abaixo do nível 5 não conseguem invadir o local. Aqueles que não cumprem os requisitos de poder são barrados por uma barreira e sequer entram no labirinto. Ele acrescenta que masmorras de rank supremo exigem nível absurdamente alto e nunca foram conquistadas. Imamura fica impressionado ao escutar que ninguém na história humana conseguiu vencer esse desafio supremo. O loiro conclui que se aquela masmorra subir mais 7 patentes, ela se tornará totalmente invencível. De boca aberta, o garoto de olhos brilhantes repete a frase, tentando imaginar o quão incrível seria esse lar. Mas o estudioso avisa que subir de patente atrairá invasores muito mais fortes, dificultando o processo. Enquanto conversavam sobre o futuro, uma luz dourada e misteriosa começa a piscar de repente no cenário. Uma grande tela do sistema brilha, anunciando que o recarregamento do ranking da masmorra foi iniciado. O protagonista e seu mascote paralisam surpresos ao verem todo aquele brilho intenso vindo do solo. Um pilar colossal de energia mística dourada sobe rapidamente rompendo as frestas do teto da floresta. O loiro de capa branca observa o fenômeno impressionado de finalmente ver o sistema agindo de verdade. O homem arregala seus olhos assombrado diante da imensa beleza e poder daquela energia divina no céu. O herói olha para cima muito confuso e pergunta ao cientista o que seria aquela grande estrutura mágica. Imamura foca seus brilhantes olhos roxos no teto, sentindo o coração bater mais forte com a revelação. No topo da caverna, uma majestosa porta dourada surge flutuando em volta em anéis de poder e muita luz. O jovem fica em choque completo ao notar uma entrada dourada tão imensa parecendo acima de suas cabeças. O protagonista de queixo caído tenta entender o propósito daquela estrutura divina no teto da masmorra. O sistema do labirinto confirma que um novo setor inexplorado foi criado, mas a passagem segue trancada. O brilho dourado e intenso ilumina o grupo inteiro que observa a enorme entrada com muita admiração. O loiro elegantemente explica que além daquela grande barreira certamente existe um tesouro fabuloso. O garoto e seu companheiro alado gritam eufóricos ao escutarem a palavra tesouro ecoando pela floresta. O cientista relata que as masmorras de alto nível são conhecidas pela grande dificuldade de conquista. Ele revela que um dos grandes motivos dessa dificuldade é a imensa quantidade de tesouros ali guardados. O jovem guardião repete a frase, tentando entender a relação lógica entre o número de relíquias e a força. O estudioso explica que para conquistar o local, os invasores precisam roubar cada baú valioso dali. Com isso, o mestre deduz alegremente que ter muitos tesouros dificulta o roubo e evita o colapso do seu lar. Subitamente, o garoto toma um susto quando a tela dourada do sistema pisca, revelando um novo requisito. A mensagem diz que a grande porta dourada só será destrancada quando o rank do labirinto atingir a classe. Imamura entra em desespero ao notar que precisará subir seu lar por mais 4 níveis de dificuldade.
O garoto de olhos brilhantes percebe o tamanho do desafio que terá pela frente para evoluir o local. A tela do sistema começa a calcular os dados e inicia a contagem do número de aventureiros derrotados. O loiro de óculos deduz que a chave para evoluir o labirinto é repelir as invasões de aventureiros ruins. Com uma excelente memória, o cientista cita a enorme lista de invasores falhos de outros locais do Rankia. O herói surta, completamente ao ouvir o loiro estimar que precisará repelir 1000 pessoas da masmorra. O pássaro Ata fica extremamente preocupado, imaginando quantos anos demoraria para concluir essa meta insana. O loiro de óculos confessa que atingir essa classe é realmente uma jornada longa, exaustiva e demorada. O homem comenta sobre o mundo exterior, onde os caçadores humanos possuem uma vantagem totalmente injusta. O cientista deixa claro que a realidade lá fora é extremamente cruel e nada justa com as criaturas. Imamura abaixa a cabeça tristemente, sentindo o peso daquela terrível verdade sobre a humanidade. Ele relembra que enfrentou pouquíssimos aventureiros e acha o número de 1000 um objetivo inalcançável. Recordando os traumas da sua vida anterior, o garoto jura firmemente que não quer perder ninguém de novo. Abraçando seus amados animais com carinho, o herói promete achar um meio seguro de proteger todos do perigo. Com uma firme determinação, o herói percebe que ainda há muito a ser feito e que não deve se desesperar. Imamura respira fundo e se coloca de pé com postura heróica sob o olhar orgulhoso do pássaro de estimação. O loiro de óculos admira a coragem do guardião de seguir em frente sem se deixar abalar pela dura realidade. Focando seu olhar analítico, o pesquisador planeja uma nova forma de ajudar o jovem chefe de masmorra. Ele sorri amigavelmente, sabendo que apesar das grandes barreiras, existe um verdadeiro atalho a ser seguido. Para dar início ao plano, o loiro elegante começa a conjurar novamente o seu cardume de peixes mecânicos. Usando suas criaturas marinhas, ele levanta o invasor loiro derrotado para retirá-lo daquela masmorra verde. O cientista garante que cumprirá sua promessa e mandará cancelar o pedido oficial de conquista do labirinto. Sentindo uma enorme gratidão, o nosso herói abre um belo sorriso e agradece ao seu novo amigo de coração. 7 dias após o combate, uma mão furiosa esmurra firmemente a mesa de madeira cheia de papéis importantes. O caçador Ronsoro Lopes range os dentes com muito ódio ao ser tratado por todos como um fracassado humilhado. O Lord Pedro Detlas tenta acalmar o guerreiro de armadura, levantando as mãos pacientemente com um sorriso. O mercenário se recusa a aceitar conselhos e exige em voz alta uma compensação financeira e sua honra de volta. Com um olhar extremamente sádico e sutil, o combatente insinua que a sua exigência é apenas o começo da conversa. Mantendo sua pose calma, o Lord Pedro ignora a provocação e começa a encher um copo com vinho tranquilamente. O nobre grandalhão convida o soldado loiro para beber, pedindo para escutar todas as suas duras exigências. Detlas garante fazer qualquer negócio pela honra dele, enquanto o mercenário sorri de forma muito confiante. Os dois brindam copos cheios de bebida, celebrando o início daquele acordo sujo e muito perigoso. Sem desconfiar de absolutamente nada, o guerreiro loiro leva a bebida à boca saboreando cada gota com orgulho. Lopes planeja usar o ouro extra para comprar armas mais fortes e implodir toda a masmorra de classe baixa. Um sorriso maligno surge na boca do caçador, que sonha com a vingança implacável contra o garoto de chifres. Repentinamente, o copo de vidro escorrega e despenca lentamente em direção ao chão no momento de puro choque. O guerreiro loiro paralisado sente uma dor bizarra no peito e percebe que algo terrível está acontecendo. Tossindo muito sangue, Lopes cai ajoelhado no tapete, apontando com raiva para o nobre traidor diante dele. O Lord Pedro dá um sorriso demoníaco zombando do pobre homem e diz que assim ele não viverá mais com vergonha. Babando e sofrendo com a asfixia, o mercenário berra que aquilo deve ser apenas uma péssima piada de mau gosto. O homem desaba sem vida no chão da mansão, criando uma enorme poça de sangue vermelho ao redor do tapete. Pedro suspira entediado, reclamando apenas que a nova fórmula do veneno acabou sujando todo o seu belo tapete. De repente, o Lorde congela, de pavor, ao escutar uma voz fria, saindo às sombras, confirmando que viu tudo. O pesquisador Turin surge flutuando elegantemente na sala escura, assustando o nobre corrupto de roxo. Sorrindo de canto, o cientista agita seus óculos e pergunta com ironia se eles também deveriam conversar. Suando frio, o criminoso pede desculpas pela cena feia, enquanto tenta disfarçar a morte do caçador loiro. O corrupto tenta se justificar, dizendo que purgar rebeldes insolentes é algo comum de acontecer no distrito. O jovem de óculos concorda ironicamente, mantendo um ar super amigável e debochado para desestabilizar o Lorde. Pedro engole seco com o deboche e questiona apreensivo qual seria o verdadeiro motivo daquela visita surpresa. Sem enrolação, o loiro aponta o dedo afirmando que o nobre está escondendo muitos segredos graves da capital. O corrupto tenta fingir demência cruzando os braços com cara de inocente para tentar despistar o visitante. Turin dá um sorriso sádico preparando-se para despejar toda a verdade oculta contra o seu adversário gordo. Ele cita os milhares de crimes ocultos e os bilhões de dinheiros desviados com o tráfico de cogumelos mágicos.
Deatlas fica pálido de puro pavor e treme inteiro sem entender como todos os seus crimes foram descobertos. O homem se desespera pensando em todas as fraudes que escondeu por 30 anos sem nunca ter sido pego. De boca aberta, ele gagueja, dizendo que aquilo deveria ser impossível para qualquer ser humano normal. O pesquisador revela que jamais esquece nenhuma memória captada por seus 5 sentidos ao longo da sua vida. Turing ativa sua habilidade de memória perfeita, revelando sua assustadora origem vinda de outra dimensão. O nobre entra em colapso mental se perguntando se aquele cientista de capa branca é na verdade um monstro. O loiro mostra o mandado do governo mundial declarando que o Lorde foi descartado e perdeu toda a sua utilidade. O jovem explica que a capital adora expurgar funcionários corruptos e rebeldes sem nenhum tipo de piedade. O documento oficial cai em cima do tapete manchado de sangue, selando o trágico fim daquela guilda maldosa. O loiro vai embora, deixando o nobre chorando de joelhos sob as rígidas ordens e punição do governo mundial. Enquanto isso, a masmorra de Rank brilha silenciosamente sobre o lindo céu estrelado, esperando novos desafios. O herói relembra a loucura que foi arrancar uma parte do próprio corpo para doar a um conquistador. O pássaro Ata fica extremamente furioso e dá uma grande bronca, mandando ele nunca mais repetir isso. Imamura se curva pedindo sinceras desculpas a Matilha e aos seus fiéis amigos por deixá-los tão aflitos. A irmã Yata comenta surpresa que é a primeira vez que vê o pássaro se preocupar com outra pessoa. Toda corada e sem jeito, a criatura grita, tentando disfarçar que sequer estava preocupada com o chefe. Yata dá risada ao notar como toda a nova família de monstros do labirinto se dá maravilhosamente bem. Tentando cortar o clima, Bobo-Nocerói chama a atenção de todos para decidirem os próximos passos. Ele declara com determinação que a grande meta final de todos ali é fazer o lar subir para o ranking supremo. Mas o mestre lembra que para evoluir o local, eles precisam forçar 1000 caçadores a falharem no desafio. O mascote de asas escuras foca seu olhar sério e brilhante pronto para explicar as regras do labirinto. A ave detalha que a vitória dos humanos exige que eles saiam vivos do local carregando itens ou tesouro. Ela explica que a falha ocorre se os invasores fugirem sem nada nas mãos ou se acabarem morrendo ali dentro. Escutando isso, Imamura respira muito aliviado ao entender que não precisa matar ninguém para subir de nível. Porém, o pássaro joga um balde de água fria, alertando que essa evolução demorará uma quantidade enorme de anos. O guardião fica pensativo sabendo que quanto mais tempo demorar, maior será a chance de sofrerem uma derrota. Ele reflete em silêncio, notando como todo aquele mundo místico de regras e conquistas parece muito em jogo. Sentado no chão com o lobinho, o garoto de chifres tenta decifrar a lógica daquela realidade misteriosa. Com um olhar determinado, o jovem mestre conclui que precisa desesperadamente aprender mais sobre esse mundo. Ele lembra do pesquisador e planeja fazer dezenas de perguntas caso aquele sujeito loiro retorne ao bosque. Longe dali, vemos o cientista flutuando calmamente sobre uma baleia gigante sobre o céu azul estrelado. Turing comemora o fim do Lorde Pedro, pois o caos permitiu cancelar de vez o mandado de conquista da floresta. O pesquisador foca seu olhar profundo no horizonte, pensativo sobre o futuro daquela masmorra, e reflete que o real inimigo de todos os monstros é o próprio sistema cruel feito para explorar as feras. O loiro de capa branca sabe perfeitamente que o grande autor dessa injustiça é o perigoso governo mundial. Olhando para sua mão, o cientista foca no cristal azul e brilhante que ganhou do generoso garoto de chifres. Ele segura a joia com carinho e jura para si mesmo que retribuirá essa enorme dívida de gratidão no futuro. O homem fecha os olhos torcendo para que aquele jovem guardião seja a chave perfeita para mudar todo o mundo. Com uma expressão extremamente séria, o cientista decide focar totalmente em sua perigosa missão secreta. Mudando de cena, vemos uma taverna barulhenta repleta de aventureiros bebendo após suas duras missões de caça. Na sede da guilda, um guerreiro grita bêbado elogiando a imensa resistência de bebida do seu formidável líder. Sentado no sofá, o imponente guerreiro de marcas vermelhas desdenha, achando todos aqueles homens bem chatos. Um lacaio com bandana verde chama a atenção do chefe alegando ter uma história excelente para contar. O bêbado revela que o líder Albala falhou após ter seu lendário dragão roubado por um guerreiro misterioso. O informante se inclina sobre a mesa cochichando que existem boatos bizarros correndo sobre o incidente. Ele relata sobre um terrível chefe de masmorra colossal, com 10 caudas em formato de espadas e dentes afiados. O homem dá muita risada da criatura bizarra enquanto o guerreiro de cabelo cinza se interessa pelo boato. O líder da guilda reflete em silêncio sobre a possível existência desse chefe de masmorra, fora do padrão. Rindo alto, o informante tenta lembrar a rota da Floresta Negra, mas confessa estar muito bêbado para focar. Subitamente, o líder faz um corte invisível absurdo, que parte o enorme lustre de madeira no teto ao meio.
Toda a taverna entra em pânico completo ao ver a estrutura caindo sem entenderem o corte veloz da espada. Agarrando o pescoço do informante com força, o guerreiro de marcas vermelhas pergunta se ele já ficou sóbrio. O homem se levanta calmamente, vestindo uma capa branca com um enorme símbolo do governo mundial nas costas. Os aventureiros congelam de puro pavor ao reconhecerem o brasão oficial da força de subjugação da Capitalio. Trata-se de Kugashura, o temível segundo oficial de subjugação, encarando a todos com seu olhar impiedoso. Com um sorriso sádico, ele afirma que esse labirinto bizarro será uma caçada extremamente divertida.